Salve, salve, galerinha! Começando mais um PHD Cash com a terapeuta, psicóloga e terapeuta Suzana Floriano. Mas antes de nós apresentar, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, ativa as notificações no sininho e manda esse vídeo para todo mundo que você acha que faz sentido, beleza? A gente vai falar hoje com ela sobre algumas questões psicológicas com ela e com relação à atividade física. Ela também tem um trabalho, pelo que eu vi aqui, que ela faz com... Ela é especializada, é terapeuta integrativa do universo emocional feminino. A gente traz muito conteúdo aqui para mulheres, até porque o público maior do esportes é feminino. Vou deixar você apresentar, Suzana, fica à vontade aí. Boa tarde, então, pessoal. Meu nome é Suzana Floriano, tenho 41 anos, sou casada, tenho um filho. Eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. E também sou terapeuta, especialista na integrativa no universo emocional feminino. De maneira prática e para a galera entender quem não é da área, explica para nós em 30 segundos o que seria isso. Terapia cognitivo-comportamental em saúde, né? Então é uma área que ele abrange, que você consegue tratar todo esse tipo de transtornos com esse tipo de terapia cognitiva. Porque ela vai fazer o quê? Ela estuda primeiramente o pensamento, que vai fazer você ter um sentimento e consequentemente, um comportamento. Então, por que você se comporta dessa forma? Por que você age de uma maneira desagradável, que você não gosta, mas você continua fazendo aquilo? Primeiramente, você teve um pensamento automático, que a gente chama. Porque são crenças que você já tem na tua criação, na tua família, no teu meio, e a forma que você vê o mundo. Então, poxa vida, Suzana, toda vez que tem uma situação assim, eu ajo de uma maneira terrível, eu não gostaria, ou eu sinto algo que eu não gostaria. Por quê? Porque aquilo já está gravado na sua memória. Então, através daquela memória vai vir um pensamento. Aí a gente vai estudar. Que tipo de pensamento você teve em tal situação? Eu pensei tal coisa. E o que você sentiu? Eu senti tal coisa e acabei me comportando de uma maneira que eu não gostava. E por que do universo feminino? Seria porque a mulher tem um pouco mais de variação hormonal, isso interfere um pouco? Por que especificamente do universo feminino? Daí o universo feminino seria... então, essa especialização aqui é terapia cognitiva, que pode ser tratado qualquer tipo de problemas, assim, de transtornos. Minha especialidade de terapeuta integrativa, especialista no universo emocional feminino, aí é uma outra abordagem, no caso, né? Sim. Por quê? O universo emocional feminino, além de ter tudo isso que o ser humano tem, que a gente falou até agora, que você pensa, sente e se comporta, o universo emocional feminino, porque a mulher tem um ciclo menstrual, porque a mulher, ela fica grávida, mexe com todo o corpo dela, não só na questão do hormônio, né, assim, da autoestima dela, mas o corpo também modifica muita coisa. Né? São alterações que vêm no ciclo menstrual, essas questões realmente interferem no humor da mulher. Com certeza, porque os nossos hormônios, na verdade, não tem um dia que a quantidade deles seja o mesmo, para você ter uma ideia, né? E tem uma coisa interessante dentro do ciclo menstrual que a maioria de nós mulheres não sabemos. Cada fase do nosso ciclo tem uma potencialidade, você pode tirar algo ali ao teu favor, na verdade. Eu estou na pré-menstruação, estou num momento mais criativo, no momento de fechar negócios, no momento de pegar aquele trabalho que eu estava para fazer e não estava conseguindo. Na hora que você está menstruada, é um momento que você está mais para dentro, mais introspectivo, é um momento de você não tomar esse tipo de atitude, é um momento de você olhar mais para você, de fazer algo que você gosta. Então tem fases que você pode chegar... Por exemplo, tomada de decisão, querer partir para alguma coisa nova, no período pré-menstrual, menstrual seria melhor. Isso, a gente tem aí uns ciclos, né, que eu ensino ali quando eu faço círculos de rodas de vivência com mulheres, e eu levo esse tema para elas, né, para elas se conhecerem melhor o seu próprio... Eu mesmo não me conhecia, né, depois que eu fui estudar, que eu falei, caramba, quantos anos aí tem no ciclo menstrual, e não sabia que eu poderia tirar a meu favor nesses momentos assim, né? A gente tá falando de conteúdo aqui que é voltado para a mulher, mas é importante que o homem entenda para não fazer merda também, né? Porque a gente sabe que a mulher realmente altera muito o hormônio, você tem que no mínimo entender isso, para saber lidar com isso, né? Isso. Porque realmente não é porque agora ela tá mais brava ou agora ela tá mais calma, porque realmente o hormônio dela tá alterando ali, né? E isso a gente tem que saber lidar. Então é importante o homem também ter esse entendimento. Nem que seja de uma maneira mais superficial, claro, mas ele tem que entender que isso está acontecendo, existindo. Isso ajuda bastante no dia a dia do casal. Às vezes quando eu tendo um homem que está tendo dificuldade com a mulher que está tendo muita irritabilidade e tal, até tem algum transtorno também da mulher no período menstrual, que às vezes ela fica com muito mais raiva, com muito mais agitação, né? Já teve mulheres que realmente chegaram a tirar a vida de uma pessoa, machucaram alguém, mas ela estava num momento bem específico desse do hormônio,
e que isso prejudicou ela porque ela precisa tomar medicamento, inclusive, para poder controlar esse tipo de emoção. Daí já era patológico. Isso, num caso patológico. Mas no dia a dia o que é legal, Vitor? Tem homens que eu atendo, às vezes a mulher tá ali, ele não tá sabendo lidar. Então eu vou lá e explico pra ele isso. Recentemente agora aconteceu um caso. Ele, nossa, que legal, eu não sabia. Pois é. Só que não justifica quando nós estamos irritados, por isso que é importante saber e estudar sobre a questão da inteligência emocional. Tá, tô menstruada, tô irritada, não fala comigo, né? Começa a tratar todo mundo mal porque eu tô menstruada, mas espera aí, a outra pessoa não sabe disso. Isso só explica, não justifica. Isso, não justifica. Não justifica, claro. Exatamente. O emocional tem que ter igual, né? Exatamente, porque você não tem culpa e eu vou chegar brigando com você. Então, por isso é importante eu saber disso também. E outra coisa, para que eu não me prejudique porque eu vou tratar mal alguém vai responder para mim mal também. Você falou em relação a casa, isso tem a ver com o teu trabalho, com isso, tudo. Em todo lugar. Profissional, estudo, qualquer coisa. Você vai, por exemplo, no teu trabalho, dar uma resposta dessa pro teu chefe. Isso. Ou do teu trabalho, dá uma resposta dessa para um cliente. Né? Exatamente. Então isso atrapalha a tua casa, a tua família, atrapalha o teu trabalho. Por isso que é importante ter esse conhecimento, né? Eu acredito que as pessoas às vezes estão num estado que estão na ignorância inconsciente, eles nem sabem que ele existe, né? Então aí é o pior estágio. A partir do momento que você já sabe que ele existe, pelo menos, já começa a aprender a lidar, na minha opinião, né? Que é o mais importante. Correto, exatamente. Até às vezes as pessoas, mas qual que é a melhor ferramenta, doutora, aqui para aplicar e tal? Gente, porque a terapia cognitiva, ela manda tarefinhas para o paciente para casa, né? Para ele refletir durante a semana e treina o paciente para ele ser o próprio terapeuta com o tempo, para que ele não fique dependente do psicólogo e do terapeuta, né? Isso que é bacana. Assim, mas gente, a melhor ferramenta que tem é essa que você acabou de falar agora. Você tomar consciência de algo que você não sabia, né? Por exemplo, a ansiedade, às vezes a pessoa tem uma crise de ansiedade. Ah, mas veio do nada. Não, isso não existe, né? Já tem algo ali. Foi construído, né? Foi construído. Você teve um gatilho ali, mas já estava vindo. Né? Aí a gente precisa fazer o quê? Descobrir qual é a raiz, de onde que está vindo esse gatilho, esse pensamento, para que você possa dominar essa emoção. Não ela te dominando. Galera, claro que é um conteúdo mais profundo, que você precisa realmente entender a fundo para conseguir trabalhar ele de verdade. Porém, algumas dicas aqui que ela está dando, você coloca em prática já hoje. Exatamente. Você já consegue, a partir de agora, começar a corrigir. No mínimo, entender o que você está fazendo, você vai entender agora, né? Isso que eu acho importante. E esse modelo de podcast, eu acho legal que a gente democratiza o conhecimento. Você tira a galera da ignorância. Claro que não vai ser um conteúdo fundo sobre isso, mas você conseguir entender. Eu não tenho conhecimento fundo, mas eu já estudei algumas coisas, então eu sei de algumas coisas já, que pelo menos me ajudam a não fazer merda, né? Pelo amor de Deus. Tipo assim, eu vejo minha mulher também estressada, pô, já sei que tá acontecendo alguma coisa, né? Que pode ser o ciclo menstrual, pode ser aquilo, né? Então já não cabe eu dar a resposta atravessada, eu tenho que aumentar a minha paciência, ela também tem crise menstrual, mas eu aqui tenho que ter também, né? A gente sabe disso, é importante ter essas dicas para a galera realmente na prática já ir algumas coisas se ajustando, né? Isso, já vai ponderando. Que é, por exemplo, assim, eu coloco sempre esse exemplo. Tá lá um leão rugindo e tem um mato assim da altura dos teus olhos, você não consegue ver de onde ele tá vindo. Como você vai fugir? Como você vai se defender desse leão? Você vai para onde? Você não sabe de onde ele vem. Agora, a partir do momento que você vê, enxerga de onde ele vem, você tem o que fazer com aquilo. Né? Então a psicoterapia ela serve para isso, para ajudar a clarificar as suas ideias e entender de onde que está vindo esses gatilhos, de onde estou fazendo, por que eu estou me sentindo dessa forma mais irritada, por que eu estou tratando mal as pessoas, o meu filho, estou gritando com o cachorro e não queria aquilo, né? Você não sabe, então você não vai conseguir mudar esse comportamento. Ele vai mostrar o norte, então, ele vai mostrar para onde que ele tem que caminhar ali. Eu achei muito importante, por exemplo, algumas dicas boas que você deu ali, por exemplo, falar no período pré-menstrual, ela está um pouco mais energia de fazer algumas coisas, né? Tomar algumas decisões, enfim. Você está em casa esperando usar fazer atividade física, vai nesse período. Isso. Quer um emprego novo, vai nesse período, né? Isso. Tem que tomar uma decisão agora. Não vai tomar uma decisão se estiver meio na bad ali, que agora entrou no período menstrual, né? Isso. É o pior momento de tomar decisão, né? Pelo pouco que você falou aqui, pelo que eu entendi é isso, né? Não é recomendado, nem deve fazer, porque depois você pode se arrepender, porque você não estava bem emocionalmente, os hormônios não estavam a favor ali para isso. Às vezes dá uma decisão que você não tomaria se fosse uma semana antes, né? Isso, exatamente. Aí depois você pode se arrepender. Tanto aquela questão lá que você está mais irritada também, como eu te falei, né? Isso é bacana para você realmente ter um autocontrole e se você tá na dúvida se aquela decisão é certa ou errada, porque normalmente ela é errada. Então você pensa ali uns 10 segundos e toma ela depois. Isso, sabe de onde o leão tá vindo, vou me acalmar e vou escolher o lugar para fugir. Isso, né? isso, não vou enfrentar o leão agora. E relacionado à educação física, né?
que a gente está aqui falando, o psicológico, no protocolo já, uma das primeiras perguntas, você faz exercício físico, atividade física, algum tipo de exercício, não seja uma caminhada, né? Porque isso já é cientificamente comprovado que é bem importante para todos os sentidos da saúde. Na prática, você vê isso acontecer? A gente prega muito essa teoria aqui dentro, a gente divulga muito isso. Inclusive, a gente divulga que o primeiro ganho que a pessoa tem na academia é o ganho psicológico, né? Antes do ganho físico, é o ganho psicológico que ela tem. Realmente, a gente percebe isso internamente. Você consegue ver isso no consultório? Ah, sim, claramente, né? Tenho pessoas que eu trato que têm questões bem importantes com obesidade, que já passaram até por cirurgia, né? Tem uma pessoa que eu até usei o estudo de caso na pós-graduação dela, que foi um caso bem lindo. Ela lutava já há 20 anos aí com essa questão do emagrecimento. Tinha feito a cirurgia bariátrica e já tinha perdido a cirurgia bariátrica, né? Mas por quê? Ela ficava lutando com a questão do peso e não tratava a questão psicológica, que é onde se inicia tudo, aquela raiz que eu te disse, né? Por que eu não consigo parar de comer? Tem uma raiz, tem algo lá que faz com que você se comporte hoje. Talvez algo de quando você era criança, porque a gente até fala que a criança ferida não deixa o adulto ser saudável, porque são memórias registradas da infância que estão no inconsciente. Que é aquele leão que você não sabe de onde está vindo. Isso, ela geralmente não quer identificar isso, né? Tem algumas metodologias para isso, né? Isso, eu trabalho, né? Essa área também acessando aí o inconsciente, né? Porque geralmente nem ela sabe o porquê daquilo, né? Isso, não sabe. Aí chega totalmente despersonalizada. O meu trabalho é focado principalmente no resgate de identidade. Não importa qual o transtorno, não importa qual é o problema. É sempre isso. Sensacional. Acho que quase todo mundo deve ter alguma feridinha, né? Todo mundo tem, alguma feridinha, né? Alguns eu acho que atrapalha mais, alguns menos, mas é muito importante identificar e preciso trabalhar isso, né? Com certeza, porque são pensamentos que estão arraizados na tua memória, no inconsciente. E essas sensações, essas emoções, elas estão vivas dentro de você. Às vezes a gente fala assim, não, eu não quero falar nada de passado, não quero tocar nisso, guardei tudo numa caixinha. Você prestou atenção no que você falou? Você guardou numa caixinha. Quer dizer que não existe. Não tem como apagar, né? A não ser que tenha um problema ali de Alzheimer, algo assim que vai apagando algumas questões de memória. Fora isso, não existe isso. Eu fingi que não existe, aquilo vai continuar me trazendo dores, rejeição, às vezes tem período de rejeição, de abandono. De onde que vem isso? E isso atrapalha todas as decisões até futuras, né? Você toda decisão que for fazer, mesmo conscientemente, isso vai atrapalhar. Isso é um grande, realmente, câncer na tua vida, você tem que tratar isso. Isso. E eu acredito que um dos problemas de depressão, por exemplo, provavelmente a raiz é essa. Que junto com outras questões acaba transformando, criando realmente uma depressão, mas era uma coisa lá de trás que vem e você estabelecer esse passado ali, aquilo lá fica te mandando, você vai construindo problemas e não chegar lá na frente, que até realmente se torna uma patologia, né? Isso, exatamente, a gente chama isso de resíduos emocionais, que estão lá. E é possível tratar quando você acessa o inconsciente, você acessa essas memórias, então, porque o nosso cérebro, Vitor, não sabe distinguir o que é real e imaginário. Já chorou assistindo um filme? Já ficou com raiva, né? Assistindo um filme? Então a gente utiliza essa técnica aproveita, né, essa função que o cérebro tem de não entender o real do imaginário e você acessa aquela memória como se estivesse vivendo ela hoje. Só que você muda aí as sensações, as emoções que você teve naquele dia. Olha que legal que ela falou, né? E isso é científico. O cérebro não sabe o que é imaginar, o que é real, o que é imaginário. Ele vive de sensações, né? Isso. Então é o que eu falo bastante. Já falei no podcast, por exemplo, de viver experiências. Aquela experiência que você está vivendo, a sensação vai ser a mesma de você ter realmente a realização. Quando você vive a experiência, por exemplo, de entrar no carro dos sonhos, o cérebro foi igual você ter o carro dos sonhos. Exatamente. Porque a sensação é a mesma, a gente busca a sensação, a gente não busca a realização. De maneira bem simplista, né? Eu acredito que é muito importante ter esse conhecimento, entender esse processo. Quando você entende isso, a vida passa a ser um pouco mais estável, na minha opinião. Você falou sobre a pessoa realmente acessar aquela informação. Ela passa a ser uma informação consciente para ela, você transforma aquilo em consciente, é isso? Isso, aquilo que estava no inconsciente é acessado, né? A gente faz uma técnica, a pessoa faz uma técnica de relaxamento, porque daí tem os estados aí do cérebro, do beta, do delta, teta, tá agitado. Você chegou aqui no meu consultório agora. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, então tua mente está super agitada naquele momento. Eu não tenho como acessar teu inconsciente, né? Sim. Então, vamos fechar os olhos agora, vamos fazer um momento de relaxamento, de respiração. Existem vários tipos de respiração aí para poder acessar. Vai oxigenar mais teu cérebro, tuas células do sangue ali. Aí, você vai conseguir. Agora, lembre, tenta fazer a tua memória. Galerinha, parou tudo aí.
Olha pra aquela tela lá e faz a galera em casa, vai. Todo mundo faz o que ela tá mandando, eu vou fazer aqui também, vamos ver, vai. Vamos sentir o comecinho, só o comecinho, né? Não vamos todo mundo ficar dormir aí no podcast. Vai, começa a galera sentir o que você tá falando. Tá bom, então vamos fazer ali o início do relaxamento. Tá querendo relaxar, Eu tô brincando, mas tô falando a verdade, porque se eu vou falar com a galera, eu faço isso. Pode fazer que vai dar certo, galera em casa, vai, galera. Opa, Você sentir um pouquinho, vai. Então vamos relaxar um pouquinho Fecha aí. lá, imagina, vai. Fecha os olhos, né? Fique numa posição confortável agora. Preste atenção só na tua respiração e na minha voz agora. Inspire profundamente pelo nariz e exale pela boca. Vamos lá, Vitor. Fecha os olhos. Inspira pelo nariz. Enche bem o pulmão de ar e solta pela boca. Faça isso 3 vezes, bem profundamente. Preste atenção agora só na tua respiração. Isso. Muito bem. No seu tempo, você pode ir voltando no aqui e agora e abrir seus olhos. Você faz isso na palestra? Você dá palestra, né? Sim, eu faço a vivência na prática, né? Eu já vi várias palestras que fazem esse tipo de processo e realmente conecta muito. Você realmente muda o seu limpa a tua mente, é sensacional. Ele é bem profundo. Bem profundo, né? Depende quando a pessoa, o tanto de estresse que ela chega, você viu, eu falei pra fazer só 3 respirações. É lógico que ali tem mais tempo, né? Vai trazendo atenção pro corpo, pra perna, pra isso, pra aquilo. Quando a pessoa volta assim, ela tá com sono, tá bocejando, tá muito, tipo, tem gente que tá um pouco com tontura, de tanto que relaxou, porque tua mente, hoje em dia a mente da gente tá muito acelerada, a 200 por hora a todo momento. Então isso requer muita energia. A velocidade de informação mudou, né? Muita informação a todo momento. Isso. Infelizmente isso é informação rasa, as pessoas absorvem pouco, né? Informação rasa de tudo, você tá todo momento sendo bombardeado, né? Você não consegue prestar atenção mais nada, né? Isso demanda uma energia muito grande do cérebro, então faz a gente ficar cansado, estressado, com ansiedade, aí que vem tudo. Após todo mundo chega em casa à noite, não, mas grande parte chega em casa à noite não aguenta mais nada. Quer se trancar num quarto escuro ou deitar em posição fetal na cama e ficar em paz. É isso, né? A cabeça não aguenta mais informação, né? Isso, tá esgotado. Tá esgotado, né? né? Aguentando mais. E o esgotamento psíquico é muito pior do que o físico. E É muito pior, ele te destrói. O esgotamento realmente, quando a cabeça esgota, é algo que você não consegue realmente lutar contra você. Isso. Só relaxar mesmo. O corpo Sim. você ainda aguenta, né? E a gente tem que entender uma coisa, Vitor, que não fazer nada é fazer alguma coisa. Perfeito. Porque hoje o pessoal tá muito ligado. Tem que fazer uma coisa, tem que estar produzindo. Tipo assim, tá sentado, tem gente que tem Netflix, paga, mas nunca assiste na vida. Nunca senta com o filho, como eu atendo adolescentes, às vezes tem essa queixa, né? Que os pais nunca sentam para assistir um filme, só trabalho. A maioria das queixas dos filhos são essas. Aí, tá lá, desgastado, pagando uma Netflix, não tem momento, por quê? Porque se culpa. Principalmente os empresários, né? Que a mente está sempre todo vapor, todo momento, tem que dar conta de tudo. Tá tendo vários empresários, é bem isso aí. Não consegue dormir à noite? Isso, exatamente, né? Tá pilhado direto. E o que acontece? Uma energia psíquica, e aí o corpo vai sentir tudo aquilo, né? Tem um cansaço, um esgotamento. Aí o que acontece? Mas eu tô aqui parado tentando assistir um filme, não consigo. Daqui a pouco eu já pego o celular, vou sair jantar, como uma adolescente contou. Sair com meu pai, eu amo sair com meu pai pra jantar fora, que é o único momento que a gente tem junto. Ele é só empresário. mexe no celular. Mas ele fica no celular, né? Então o que acontece? Precisamos entender que não fazer nada é fazer algo, porque o nosso cérebro ele precisa desse descanso. Eu tenho algumas dúvidas para você, eu vou chegar nelas. Me relatam muito, isso não é uma nem duas, muita pessoa me relata que o único momento que ela consegue isso é quando ela está treinando. Ela lembra que a minha fica na esteira andando sem pensar em nada, vazia mente, que ela está fazendo uma musculação. Me relatam muito isso, que ela realmente consegue desligar, ela para mexer no celular, ela desliga. Então eu acredito que é mais ou menos isso, né? É muito semelhante ao que você está falando. Ótimo, né? é um excelente exemplo, é real, é verdadeiro. Por quê? Aí tem a gente tem uma técnica da atenção no aqui e agora, né? Eu ia falar um nome que mas é muito difícil, deixa eu falar. É atenção no aqui e agora. Uma maneira mais prática para a galera de casa Isso, eu falo o nome aqui, deixa eu falar. Então assim, você colocando atenção no aqui e agora no que você vai fazer, isso salva aí o teu cérebro desse gasto de energia exacerbado. Quando você está fazendo exercício, então primeiro você já está liberando hormônios aí que vai trazer o bem-estar para você, né, e tudo mais. Mas a tua mente está focada no que você está fazendo. Você está prestando atenção para não cair da esteira que você está pisando ali, está contando quantas vezes você está fazendo, então o teu cérebro está focado naquilo ali, né? Não está com aqueles milhões de pensamentos ao mesmo tempo. Isso, né? Então nesse momento o teu cérebro está tendo um tipo de descanso. Para emagrecimento, a mesma coisa, se você colocar essa atenção plena, por que é atenção plena? Você coloca todos os teus sentidos naquilo.
eu vou tomar essa água e vou prestar atenção nessa água. Se ela tá quente, se ela tá morna, se ela tá limpa, vou olhar pro copo. Sabe, o que eu tô ouvindo aqui? Na casa da é difícil isso, né? Porque é muito velocidade de informação. Eu prego muito isso, porque me falam, por exemplo, como você consegue, você dá conta, porra, tem 500 funcionários, um monte de empresa, você ainda é policial, e caramba, às vezes você pega os cachorros, você vai passear de tarde, tá de boa, como você consegue? É por isso, a gente tem uma técnica que é realmente, você só foca no problema agora. Você não fica preocupado com o que vai acontecer amanhã ou o próximo problema, não, só pensa nesse problema agora. E é engraçado, eu consigo fazer isso muito bem desde sempre, mas isso eu não tinha no nível de empresário, eu tinha no nível de polícia, curso de forças especiais, porque você só consegue chegar no final do curso, por exemplo, dos Mariners, quando o cara ele só passa um momento de cada vez. Senão ele não entra, ele desiste. Se você pensar no amanhã, você desiste, você não dá conta. A partir do momento que você só pensa no que você tem que resolver agora, isso é mágico pro cérebro, porque todas as terminações nervosas, todo o foco teu vai para resolver aquele problema. E você acha funcionalidade, soluções que você nunca acharia que existiriam, né? E eu vivo muito assim, minha vida ela é assim. Eu só resolvo o problema naquele momento. Eu não estou preocupado com o próximo problema. E por isso que eu não piro, eu acredito. E por isso que eu chego à noite deito em paz. Porque realmente eu consigo desligar rápido, eu consigo pensar só no problema agora. Teve uma pesquisa com o marinheiro americano e ele era um magrinho que terminou o curso. Ele tinha um cara muito forte, grande e não conseguia acabar o curso. E essa resposta dele foi exatamente essa. Ele falou, não, é que eu não pensava no amanhã nunca. Eu pensava assim, eu só quero sobreviver mais a essa prova. Eu só vou passar mais essa noite. Eu só vou aguentar mais esse dia. Então quando você foca só no agora, no teu problema momentâneo, isso é mágico. O teu cérebro ele se concentra em realizar aquele problema. E eu falo que grande parte do meu sucesso é eu ter entendido isso muito cedo. Eu consigo fazer as coisas com um grau de eficiência que eu acredito que é bom por isso. Porque mais ou menos uns 4, 5 anos atrás eu comecei a ter problemas empresários, de úlcera, gastrite nervosa, insônia, muito estresse, preocupação. E daí eu fui no hospital porque eu achei que estava infartando. Daí ele falou, não, isso é só uma gastrite nervosa. Eu fui entender por que eu estava daquele jeito. Isso. E fiquei em paz 3 dias pensando. E eu tenho uma questão comigo que é o ócio produtivo. Para mim ficar em paz pensando é extremamente produtivo. Se eu ficar, por exemplo, na praia sem fazer nada, para mim é maravilhoso, porque em 2, 3 dias eu vou pensar tanta coisa que eu queria que segunda-feira fazer logo executar. E eu fiquei realmente, voltei para dentro de mim e pensei, cara, qual que é o problema aqui, né? Cara, eu estudei, precisei, mas qual é o problema? E o problema é que eu comecei a me preocupar com o excesso de futuro, né, do passado, isso começou a me prejudicar, né? Mas isso é a vida das pessoas normais. Você tem que se preocupar com o emprego, com a escola, só que você se preocupa com o emprego na hora que está na escola, com a escola na hora que está no emprego, com a família na hora que está no trabalho, e com o trabalho na hora que está na família. Pô, vamos arrumar, vamos organizar essa zona que todo mundo brinca feliz. Né? Se fica com a família, você fica com a família. Se fica no trabalho, você fica no trabalho. Se fica com a escola, você fica na escola. Meu Deus! Qual é a dificuldade disso? Só que as pessoas têm uma mania de ficar aquele pensamento inquieto, pensando em tudo a todo momento e não fazendo nada. Então eu acredito, do fundo do meu coração, que um dos grandes sucessos da minha vida foi por eu ter um clima emocional muito bom. Eu consegui entender isso muito rápido. Então eu tenho qualidade de vida. Isso. Porque eu consigo organizar meus pensamentos. Se eu vou pensar no problema, eu penso só no agora. Eu não deixo ficar aquele diabinho me incomodando aqui. Tem muito diabinho me incomodando, porque penso tanto que eu tenho de diabinho me incomodando. Só que se eu não me preocupar com ele diabinho no horário certo, no horário de eu me preocupar com ele. Eu tento a cada momento não me preocupar mais com ele. Inclusive agora eu faço uma técnica, por exemplo, se eu estiver pensando muito, eu anoto logo para me desligar. Porque antes eu ficava preocupado em me esquecer. Ótimo. Então agora eu só anoto, porque daí eu sei que eu não esqueço, mas eu perco o meu compromisso de lembrar daquilo. Não lembro mais, realmente quando eu tiver que lembrar, eu vou lembrar que está anotado. Então assim, você usar ferramenta e técnica é o que vai trazer sucesso, entendeu? Você tem que se conhecer e trazer uma ferramenta técnica. Eu acredito piamente que se você conseguir fazer cada atividade da sua vez com plena qualidade, cara, não tem como dar errado, né? Eu já fiz umas lives falando sobre como organizar a agenda, por exemplo, né? Eu não preciso organizar a agenda a longo prazo, eu organizo a curto, tipo, sexta eu organizo da semana inteira. Mas eu divido meu dia em 2 e cada período, no máximo, 3 atividades principais. E cada momento que eu fazer uma atividade, eu não vou pensar na próxima. Cara, e com isso eu fico muito eficiente. E as pessoas, como você consegue fazer tanta coisa? Porque eu não fico igual você, olhando o Instagram o dia inteiro. Eu não fico igual você, preocupado com um problema que ainda não aconteceu, que talvez nem aconteça. Então, assim, eu consigo organizar minha mente. Eu acredito que isso é uma grande, realmente, ferramenta de eficiência para a vida mesmo como um todo. Com certeza, você está certíssimo no que você está falando.
né? E que bom que você conseguiu colocar essas ferramentas em prática na tua vida. É o que eu fico trabalhando todos os dias. Tentando ajudar a pessoa a chegar nesse entendimento, né? Acreditem nela, isso funciona. Funciona. As pessoas têm dificuldade de seguir instruções. Elas têm dificuldade de seguir instruções. Às vezes ela vai te pagar uma fortuna e não vai ser o que estão olhando na hora que faça. Daí não adianta. Daí não adianta. Isso, pessoal. Isso. Então assim, né? você tem que seguir instruções. As pessoas têm que saber seguir instruções. Isso funciona, isso é método, isso é processo. Se você seguir o método, o processo ele vai funcionar. Ninguém está inventando aqui da cabeça. Não. Comprovado. Tem comprovado, ciência por trás, entendeu? Então, eu geralmente, quando eu adquiro um conhecimento novo, eu realmente copo vazio que a gente fala, né? Eu comento totalmente aberto. E eu valido muito rápido se é verdade ou não, se tem embasamento, se não tem, e realmente tento aplicar rápido. As pessoas ficam lutando contra elas mesmas, às vezes, né? Ela não consegue realmente focar no que você fala pra ela focar. Meu Deus, para agora, fala só o que eu tô fazendo. Faz isso que vai dar certo, vai funcionar. Você está tentando emagrecer, mas você está preocupado com outra coisa. Isso. Você não vai emagrecer preocupado com outra coisa, tentando emagrecer. Na hora de emagrecer, emagrecer. Na hora de preocupar com a próxima coisa, é a próxima coisa. E fazer o emagrecimento, fazer do emagrecimento, essa vontade de emagrecer por questão, né, de saúde, questão também de autoestima e tudo mais, mas não se tornar o foco da tua vida. A tua vida, essa paciente que eu falei pra você, a questão dela, era sempre focada no emagrecimento. Como não conseguia, frustra. Uns anos, né? E além disso, o excesso de compromisso gera tensão que prejudica o resultado. Se eu gerar muito nervosismo para realizar aquilo, a maioria das pessoas, algumas não, né? Mas a maioria vai prejudicar o resultado. Porque aí gera estresse, Gera estresse. Aí o cérebro vai estar... Algumas pessoas lidam muito bem com isso, né? Eu sou uma pessoa que lido muito bem com estresse. Pode jogar bomba que pra mim é melhor. Mas a maioria das pessoas não consegue. Se estressou demais, ela trava. Você tá com um segredo aí. O que acontece os empresários? Eu sempre falo para eles. Resoluções de problema. Esse é o segredo do negócio. Como você falou, vou resolver, eu tô com esse problema agora, mas fulano me ligou com outro problema e ciclano também. Não, beleza, primeiro eu vou resolver esse problema. Resoluções de problemas. Não adianta eu ficar aqui estressada com esse, com aquele outro, porque o teu cérebro não consegue fazer isso. Não vai ficar nem a mulher imaginando. consegue fazer várias coisas. Consegue, mas o cérebro está focado com toda certeza em uma coisa só. As outras estão mais ou menos conseguindo dar conta, mas o foco mesmo é só em uma. Né? Então, para você ter sucesso, você está falando do teu segredo, do teu sucesso, pessoal, aproveita e dica. Compartilhe muito, eu falo, galera, e eu falo muito disso, modela quem é de sucesso. Isso. Não copia o tapado, não, faz sua dancinha, copia quem tem sucesso. Exatamente, olha para aquele que já está lá. Isso, né? e eu falo, frutos, né? E eu falo porque eu passei por esse processo. Como eu disse para você, há 4, 5 anos atrás eu estava morando de empresário. Comecei a ter gastrite nervosa, problema de úlcera, fui pro hospital, já estava infartando, era só gastrite. Falei, caramba. Isso. Não tá valendo a pena essa vida, vamos ajustar, né? O que tá errado, o que tá certo, vamos mudar os porquê, né? Vamos entender por que me deu isso, por que eu tô tão estressado assim. Como eu diminuo o estresse? Eu era inconsciente, ignorante inconsciente, porque eu não sabia que aquilo existia, né? Isso. Eu não sabia que aquilo existia. A partir do momento que eu entendi que aquilo existia, te prejudicava. Que ele é comum, mas não é normal, porque não é normal você viver assim, mas é comum. E tem solução, eu falei, vamos achar solução, né? A solução basicamente, às vezes, é você, né? É a gente mesmo, na verdade, né? Isso se chama aí aprendizagem bicária, aprendizagem por modelagem. O ambiente, você vai ter questão de epigenética e tal. Então as pessoas ali, conforme você muda por dentro, você com você mesmo, as outras pessoas vão mudando a forma delas também de chegar. Ela tá diferente, ela não falava, agora ela fala. Ela não se posicionar, agora se posiciona. A outra pessoa, você vai modelando o comportamento dela através do teu próprio comportamento, né? Agora tem uma questão importante, buscar ajuda. Se você não consegue, né, sozinho... A maioria das pessoas não consegue sozinha, precisa de ajuda, no mínimo para começar. Pega o pontapé e precisa de ajuda. Isso, para trazer para a consciência ali. Isso. Para quê? Porque você não precisa viver com essas dores, com esses dores de estômago. Como você falou, do empresário que realmente trazem as mesmas situações sempre, né? O que acontece? Você pode ser um empresário bem sucedido, como você está dizendo, ter várias empresas, vários funcionários, várias situações e ao mesmo tempo ter uma qualidade de vida, ter um bem-estar, ter saúde, ser feliz, conseguir dar atenção, como você disse, passear com o cachorro, dar atenção para a esposa. É possível isso, mas se você não está conseguindo, porque não consigo entender como fazer sozinho, que a maioria das vezes a gente não consegue, normal. Gente, saúde mental é tudo, né? Sim. Então não tem nenhum problema aí do psicólogo, não é coisa de louco. Né? Coisa de louco é você querer continuar sofrendo sabendo que tem uma solução, tem uma ajuda, né? Então todo mundo merece, na verdade, aí, fazer uma psicoterapia para o autoconhecimento. E o homem tem mais dificuldade de procurar ajuda, né?
tem mais dificuldade, a maioria dos pacientes são homens, mas é muito lindo também quando eles se permitem, porque eles têm sucesso, eles se propõem a fazer, né? Como você estava falando ali, você percebeu o que você tinha e você logo tomou atitude e teve a mudança. Eu percebo que o homem, ele não se cuida muito, assim, em médico, em realmente cuidar do bem-estar, ele vai levando, cada ano que dá, né? É, uma questão cultural já do homem, né? O homem mais raçudo sai pra caçar, não sei o quê. Eu acho que isso vem... Homem não chora igual ele chora. Isso, é muito tempo isso já, né? Outro pessoal fala, você não tem coração, você não sei o quê. Uma vez a menina falou, você é um crápula dinheirista. Eu falei, cara, eu nem ligo tanto pra dinheiro, só parece que eu ligo, mas eu não ligo. Sabe, sobre o patrimônio de empresa, não é que eu ligo pra dinheiro aqui, é a recompensa do universo comigo, né? Se eu trabalho igual um doido e tenho sucesso nos meus negócios, pra ganhar dinheiro, não tem como, né? Exato. Só se eu tacasse fogo nele, mas o porquê nunca foi esse, né? Mas realmente, isso eu acho que é cultural, há muito tempo vindo já, é difícil, estar enraizado. Mas a gente tem que ter realmente, se você não está dando conta, procura ajuda, né? E eu dou exemplo, eu falo assim, por exemplo, eu lembro até hoje, essa unidade que ele inaugurou foi engraçado, isso aqui acho que foi o número 48, sei lá, 40 e alguma coisa, perdi as contas já, não lembro qual número foi essa. E na semana que eu estava para inaugurar, eu estava aqui, fiquei mal, eu estava com Covid. E estava um monte de pedreiro com Covid também na época, estava no bolzinho do Covid, ainda estava na reforma, então ficava revezando, quem podia vir não podia. Eu fiquei mal, nem podia vir na inauguração. Tipo, eu vim sexta-feira, fiz o teste e deu positivo na segunda, e a inauguração acho que era não. Fiz o teste do Covid no sábado de manhã e a inauguração no sábado à tarde, e deu positivo, eu não pude vir na inauguração. Mas no dia que eu estava indo embora na sexta, que meia-noite, que ficou tudo pronto, eu lembro até hoje que eu parei na recepção, olhei aquela minha linda e comecei a chorar. Tipo, só que isso não você não chora, você é polícia, você mata a gente, você é ruim, não tem nada a ver. Tem nada a ver, você tem que se permitir, né? Isso. Tem que se permitir, não tem nada a ver, você não é fraco por isso, tá tudo certo, tá tudo bem, né? Isso. E eu tenho um autoconsciência muito grande disso, não tem nada a ver, né? Não, gente. É uma vitória que você está comemorando, você tem que comemorar cada vitória sua. E eu acredito que eu comemoro um pouco. Hoje eu me preocupo mais em comemorar cada vitória, mas eu não comemorava as vitórias, isso é errado. Por exemplo, quando há 5 anos atrás que eu entendi sozinho como eu tinha que corrigir minha vida de empresário, eu tinha que comemorar aquilo, né? Porque depois de 6 meses eu estava, nossa, minha vida de empresário era outra, eu não tenho mais estresse, agora não tenho mais estresse, você lidar com ele, não me atrapalha em nada. Então às vezes você está em casa, está ferrado aí, achando que é normal viver essa vida de merda, porque se tiver mal psicologicamente, você está tendo uma vida de merda. Ah, mas eu tô ganhando dinheiro, mas você está uma vida de merda, foda-se. Né? Ela não é vida próspera, boa, ela é uma vida de merda, você está fudido, só sabe? Você quer saber a hora de chegar em casa, deitar e dormir, tá acabado. Então assim, isso não é normal, isso é comum, não é normal, né? Você tem um caminho para isso. E às vezes o caminho é achar uma psicóloga, né, que trabalha essas questões. Vai te dar um direcionamento, né? E é bem importante isso que você falou, comemorar cada ganho aí, até como a gente está aqui falando da academia, o pessoal para fazer exercício e tal, emagrecimento. Gente, é importantíssimo eu acho que o primeiro ganho que você tem que comemorar é quando você consegue sair da tua casa e vir aqui fazer a matrícula. A primeira vez, aí é o primeiro ganho que já teve, você tem que comemorar. Se você comemorar esse ganho, você vai comemorar até cada dia que você vai treinar. E Deus vai comemorar cada resultado que você teve e Deus vai chegar onde você tem que chegar. O problema é que as pessoas vêm aqui já vêm reclamando no primeiro dia. Ai, mas eu acho que nem vou voltar mais, acho que nem vou conseguir treinar. Aí é um problema. Essa foi a tua primeira vitória, você precisa sair de casa e vir até a academia. Essa foi a tua primeira vitória, comemora ela. Se comemorar essa tua primeira vitória, se comemorar teu primeiro dia de treino, se comemorar teu segundo dia de treino, se comemorar cada peso que você aumentou, cada evolução que você teve, você não vai parar de treinar. Sabe por que é importante também? Porque é uma questão aí do nosso cérebro, né? Quando você tem, é o que a gente está falando agora, de registrar uma memória, por exemplo. A memória é registrada através de sensações, de sentimentos que você teve, do cheiro, da audição, do tato, do olfato, vai ser registrada ali com a memória. Então, se você toda vez que faz um exercício você comemora, o teu cérebro vai registrando que é legal, que te traz bem-estar, vai te trazendo autoestima, e aquilo cada vez vai te dando mais vontade na academia, porque você sabe que vai lá, e o cérebro sabe que identificou que naquele lugar, com aquele comportamento, te traz bem-estar. Então você vai sempre sentir bem-estar dessa forma, porque o cérebro ele é terrível. Ele aprende por repetição. Seja bom, seja ruim que você esteja repetindo aí, é o que ele vai mandar pra você de informação. E as pessoas repetem muita coisa ruim, esse é o problema. E por isso que eu
breve, bata novamente, comemora cada vitória. O teu cérebro ligando isso que é positivo e que isso é bom, e você não para mais. Exatamente. A gente consegue, vamos dizer assim, manipular nosso cérebro, Sim. né? A gente consegue manipular ele, principalmente ter um padrão mais eficiente, né? Eu falo muito sobre construção de hábitos, por exemplo, né? Como construir um hábito? Se você não consegue construir a rotina, primeiro você não vai construir o hábito, primeiro constrói a rotina. Você comemora cada vitória, tudo dentro da rotina. E isso, aos pouquinhos, vai construindo, vai chegar a ser um hábito. Né? Isso, e depois que vira um hábito, não perde mais. Né? Não, porque ele já faz parte de você aí. Isso. Né? Então fica consolidado lá um novo neurônio, né? Isso, no caso né? ali. E eu falo muito pro pessoal cuidar, porque hábito geralmente, ou na verdade você nunca consegue perder ele, você só sobrepõe. Então às vezes registrou, né? Isso, já registrou. E por que eu falo isso? Às vezes você tem um hábito muito negativo de dieta, por exemplo. Você tem um hábito de comer muita porcaria. Você substitui ele por um hábito saudável. Isso. Com tanta insistência, substituiu. Beleza, você sai de férias no final do ano e resgata o hábito antigo. Você demora às vezes mais um ano, você voltar para esse hábito que você tinha novo, que você já tinha adquirido. Então cuidado para você não voltar a ter o hábito antigo, porque você já tem ele. Né? Eu falo muito isso, por exemplo, com o pessoal que faz trabalho de drogas, né, alcoolismo e tal, e consegue corrigir esse hábito, né? Mas geralmente ele se liga, por exemplo, a uma religião, a um esporte, alguma coisa. Ele tem que tomar cuidado, porque se ele der um deslize, ele pode voltar. Porque está lá dentro dele ainda, né? Isso. Por isso que eu te disse a questão dos resíduos emocionais, é isso aí. Perfeito. Se você não tratar a causa, a raiz lá, né, isso pode voltar. Agora, se você tratar a raiz, você vai estar fazendo o quê? Você vai sobrepor, como você disse, tem um neurônio lá de um mau hábito, né? Uma memória, que a minha mãe sempre fazia eu comer todo aquele prato de comida, e quando eu estava triste, ela come isso aqui que você vai ficar feliz, e você ficou associando aí essas questões emocionais com a comida. Recompensa com doce, né, por Recompensa exemplo. com doce. Aí o que acontece? Você não sabe que é por isso que você é assim hoje, né? Isso a gente vai descobrindo aí através de ferramentas, como te disse. Aí o que você faz? Você vai acessar essa memória através dessas ferramentas que eu falei com você mais ou menos, né? Respiração, acessar a memória e tal. Nós vamos lá naquele dia. Então sempre que vai te trazer aquela emoção lá, aquela cena, você vai entrar na mesma cena. Só que hoje você vai lá e vai colocar outra sensação, outra emoção, como ela realmente deveria ter sido. Por exemplo, não, tia, eu não vou comer tudo, obrigada e tal, não sei o quê. Então, por que acontece isso? Você está de olho fechado acessando lá a tua memória, fazendo isso, por exemplo. Você está criando um novo neurônio, porque o cérebro não sabe o que é real imaginário, lembra? Então ele acredita que você está realmente revivendo aquilo agora, e dessa maneira, com essas emoções de bem-estar, de posicionamento ali, por exemplo. Mas tem que ter repetição, senão não funciona. Não, aí o que vai ficar ali? Já vai ficar registrado esse novo neurônio. Então o que vai reverberar hoje no seu organismo? Vai ser essa nova emoção que você colocou ali, que ficou registrada. Então a outra vai apagar, não vai existir mais? Não, mas ela enfraqueceu agora, aquele neurônio, aquela memória. A que você sobrepôs agora, você reviveu agora, é cativa. Ou seja, você colocou bons sentimentos, pensamentos, então é isso que vai vir hoje para você ali. Entende? Então por isso que é importante não só trabalhar questões superficiais aqui, tem que ir na raiz lá, na causa. Limpar esse resíduo emocional, se chama autocura. Por quê? Porque o teu próprio cérebro, você utiliza as próprias ferramentas do próprio corpo para entrar em contato com isso. Então, a autocura, né? Então, por isso que ele é profundo esse tratamento. E aí precisa de um acompanhamento profissional mesmo, né? Não, daí ele tem que ser mesmo, porque sozinho não consegue. Por exemplo, eu vou dar exemplo bem prático que todo mundo aqui tem, todo mundo que eu digo assim, sei lá, no menos uma população deve ter isso, né? Porque é muito comum. Desde criança, quando você tinha, por exemplo, uma doença, uma coisa, você ganhava uma recompensa que era um doce, por exemplo, né? Tipo, uma comida que você gostava. E você leva isso pro resto da tua vida, né? Então, qualquer dificuldade que você tem, você vai recorrer o quê? Sempre voltar para uma porcaria. A mulher não tá triste, vai pro chocolate, né? Então, por exemplo, essa semana, eu e minha esposa, a gente foi no médico de noite, né? Que ela tá grávida, a gente de madrugada não dormia, não foi grávida. E na volta a gente falou ali, não, vamos tomar um chocomilk, né? Foi uma recompensa, mas eu tenho consciência disso, eu sei que aquilo é voluntário, né? A gente acaba tomando, não tem problema, a gente faz dieta, faz grávida. Mas as pessoas levam isso com rotina. Qualquer problema que ela tem, ela recorre a isso. Então, se a gente não tratar isso for constante na tua vida, acabou. Porque às vezes você está vivendo uma vida frustrada. Você está num trabalho que você não quer, ou seja, vai ter que ter recompensa o dia inteiro. E isso vai te fazer mal. Vai te fazer mal, porque às vezes você está numa vida que você não quer ter. Né? Isso está te fazendo mal, você não está feliz com ela. Então você vai ancorar alguma coisa, às vezes. Né? E às vezes é uma herança que você tem que você nem sabe, né? Da onde que desencadeou, né? Eu acho muito importante sair do
consciente e racional, não sabe nem que existe. Depois que ela sabe que existe, já melhora. Porque daí, pelo menos, você já sabe o que está fazendo. Sem noção. Agora mesmo tem um exemplo assim, bem... uma paciente estava fazendo o quê? Passando todos os dias na frente da panificadora, depois de deixar a filha na escola, e comprando sempre um docinho, uma coisinha e tal. Aí ela falou assim, nossa, caiu uma venda dos meus olhos, porque ela não percebia, entendeu? Ela não percebia, porque como era todo dia, virou um hábito. Virou, já era. Mas o que aconteceu? Estava prejudicando o peso, a saúde e o financeiro, porque, R$10 hoje, R$12 hoje, não vai ter problema. Quando coloca na ponta do lápis, Por um dia? né, aquilo ali. Então, o que aconteceu? Caiu uma venda, ela mesma teve a auto-percepção dela, né? Então, quando ela não percebesse, ela mesma tivesse consciência do que ela estava fazendo, ela não vai parar de passar. Não quer parar, isso. Né? Isso eu dou o exemplo que eu fiz, por exemplo, mas eu estava consciente de fazer. Mas aí a gente precisa do equilíbrio, né? Isso! Eu estava Né? consciente. O perigo da dieta, eu já nem gosto muito do nome dieta, porque a pessoa, não é isso, né? Não é essa restrição ou o pessoal fala, né? Dieta, mas a gente associa dieta com sofrimento. Você já começa a Você sofrer. tem que fazer mais certo do que errado. Né? É só isso. Né? Então, isso o que é? É uma coisa que você vai criar um novo hábito de alimentação também. Reeducação alimentar, eu gosto mais desse nome, porque é por causa do sofrimento. Reeducação alimentar, gente. Sabe? Começa. Hoje mesmo, uma moça comentando ali comigo. Não. Tava precisando fazer uma dieta, agora chegou o verão, preciso perder essa barriguinha, tá? Hoje eu já comi frango no almoço, uma saladinha, arroz, não sei o que, né? Mas comer difícil, isso o quê? Não, se você colocar muita restrição, olha, agora eu tô de dieta, vou tomar só água hoje, vou fazer aqueles jejuns lá e tal, você começa a colocar teu corpo em estresse, em sofrimento, e aquilo acaba sendo uma coisa ruim, você não vai querer fazer, né? Então, você tomar um chocomil, que você falou ali nessa situação, pô, né? Merecedor, tava ali, passou um susto e tudo. Eu fui no final de semana, eu mesmo tenho a questão do glúten que eu evito, uma questão de saúde. Então, durante a semana não existe glúten na minha casa, na minha vida, e tá ok, né? Tô comendo um monte de outras coisas que existem aí. Chegou o final de semana, eu tô com vontade de comer uma massa, um negócio que tem glúten, gente, eu vou comer. Mas alguma facilita porque tá consciente, não tá na inconsciência. Você tá sabendo o que tá acontecendo, então você ajusta, você vai... Comer consciente, a gente chama. Isso, você modera, né? Toda princesinha ali, né? Ela vai ficar até preocupada comigo, vai achar que eu sou um psicopata. Eu sou policial, né? Há mais de 10 anos. Na área policial há uns 13 anos. Eu tenho uma tradição que toda vez que eu troco tiro com alguém, eu posso comer pizza. Então assim, porque eu não morri, né? Eu gosto de pizza, então eu me perdi comer pizza. E a última vez que eu fiz isso, minha mulher não deixou comer pizza e me deu comer frango e arroz. Cara, que pecado que ela fez comigo. Eu acho que ela tá trocando muito tiro e tá dando muita cara, velho. O que ela falou, você dá tiro e eu só preciso comer pizza. Não, mas foi uma puta sacanagem, eu cheguei todo feliz que eu ia comer pizza, ela fez comer frango e arroz, eu tava de dieta. Porra, eu achei muito injusto aquilo comigo, porque, caramba, eu às vezes atiro esperando a pizza, entendeu? E ela não deixou comer pizza, foi desesperador. Eu fiquei muito triste, eu queria compartilhar com ela. Porque ela realmente me traumatizou, porque já era uma tradição que eu tinha e ela quebrou e fez eu comer. Cara, fez eu comer frango e arroz, cara. E tava bom o frango e arroz? Não, mas eu tava esperando pizza. Mas eu entendo, mas é isso aí, gente, é ter o equilíbrio em tudo que a gente faz na vida, né? Nunca ser, como você falou ali, a questão de ser empresário. Eu mesmo posso me colocar aqui também, que sou autônoma e trabalho. Nossa, eu tenho um objetivo, quero fazer tal coisa. Eu não passei por isso. Vou atender. De sei que horas, chego em casa, continuo atendendo online, não sei o que. Gente, eu acho que eu vou ficar doente, meu corpo não vai aguentar. Não tem tempo pra fazer exercício, não tem tempo pra passear, não tem tempo pra comer algo diferente, porque eu tô de dieta, tô cuidando, não sei o que. Gente. Ou deu um tempo pra isso, né? Vai ser uma semana, vai ser um dia, vai ser, sei lá. Mais flexível, né? E aceite e dê um tempo pra isso. Se você estiver nessa fase, às vezes é necessária também. Isso, às vezes tem essa fase necessária, exatamente. Depende do período que a pessoa tá, ela tem que dar um gás um pouco maior. Mas, o que acontece? Você tem que estar de olho também na tua saúde. Isso, tem que ter a balança. Né? Se dá um prazo, por exemplo. Isso, se deu um prazo. Dá um corridão ali naqueles dias e tal, mas depois ali, ó, final de semana, sábado, domingo, um desses dias, não vá. Dá um tempo pra você, vai no parque fazer uma caminhada, vai tomar um sorvete com teu filho. Se permita, né? Se permita. Mas eu acho muito importante a pessoa entender que às vezes é necessário. Então ela se dá um prazo. Você tem que entender, falar, cara, vai ser difícil, mas eu vou levar um tempo, assim eu tenho que me organizar. Por que eu falo isso? Se eu não tivesse, por exemplo, quando eu tinha 18 anos de idade, trabalhasse de peão na Petrobras lá, de auxiliar de roçador, estudasse na hora do almoço para concurso, treinasse e estudasse antes de ir para aula, fosse pra faculdade à noite, eu não ia ter passado no concurso. Isso, eu não ia ter conseguido sucesso. As pessoas às vezes também estão preocupadas só no resultado, não querem passar pelo processo, né? A gente está cada dia mais, numa sociedade, viciada em prazer momentâneo. Esse é um problema.
Isso é um problema muito sério, então tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes você não quer fazer nada. Você só quer ficar ali naquela, não, mas eu também não, eu não quero viver essa vida selva de pedra, que você vê que não, às vezes aquilo é necessário por um tempo, só que você se permite, se organize e pense qual fase você está. Tem um foco. É muito importante você saber qual fase você está passando, né? Isso. Você tem que entender qual fase está passando. Às vezes é uma fase de construção que você precisa, num certo momento daquilo, mas tem que saber que uma hora você tem que ser pisar no freio. Tá construindo alicerce, né? Que você aguenta um tempo assim, mas não muito tempo, né? E nem vai ser bom e saudável. Isso, nem vai ser saudável. Então, você vai colocar mais força no início. Mas depois que a casa já está pronta, o alicerce está pronto, você tem a janelinha para você olhar, tomar um arzinho, dar um tempo. Perfeito. Né? E aí você já construiu. Mas o processo é uma coisa importante que você falou. Você precisa. Né? Às vezes a pessoa olha lá, o cara de sucesso, sobre o seu curso acadêmico, que falou, mas não sabe lá essa parte agora que você falou, né? Eu também, a mesma coisa. Às vezes eu conto um pouco da minha história, que é meio chocante, mas é bonita, que hoje eu tô aqui pra contar, né? Então, tive que passar por aí pra estar aqui hoje, pra ter a consciência que eu tenho hoje e tal. Como meu marido às vezes comentava, meu Deus, a tua faculdade na verdade é a tua vida. Essa faculdade veio só pra habilitar você e trabalhar nessa área, né? E pra mim é melhor, quanto mais experiência de vida, mas melhor essa história chocante, hein? Esperando agora essa agora ficar curioso. Não pode mudar essa história? Não, posso. Até estava falando com a Patrícia, assim, uma questão de história pessoal minha que me instigou bastante trabalhar com mulheres, né? Questão aí, minha mãe, ela tem um problema muito grave, minha mãe biológica, no caso, né, psicológico, ela foi tendo filhos de vários parceiros diferentes, assim. Então ela foi deixando o pai, no meu caso, ela me deu no hospital, aí meus avós, pais dela, me adotaram. Aí eu falei assim, fui criado pelos avós, parece tão bonitinho. Aí o negócio pega, né? Chega lá, o vó chegava, queria matar todo mundo corria, se escondia. Aí sofria a questão do abuso sexual do avô, do tio. Apanhava sem saber nem por que eu tava apanhando. E, porque você é filha de peixinho você vai ser. Você é filha da fulana. Então eu era muito perseguida dentro daquela casa, porque eu era filha da fulana. Não tinha nada nem pedir pra vir no mundo, né? Mas enfim, então foi acontecer, assim, bem resumidamente, porque lógico, aconteceu muito mais coisas ali. Mas o que aconteceu? Eu nunca me conformei com aquilo. Eu olhava para aquela situação, para aquelas pessoas, para aquele lugar, e eu pensava, mas eu não combino. Eu não faço parte disso, eu não quero ser assim, não quero viver essa história. Eu vou mudar uma história. Eu pensava assim, vou estudar. A única coisa que ficava na minha cabeça, é aquele negócio de falar, minha filha estuda, porque só quem estuda na vida. Eu falei, você não aprovava a vida que tinha. Isso é importante. Não me conformava. Isso é importante, você não aprovar aquilo, né? E querer Eu mudar. Né? E aquilo, basicamente, isso é legal, porque aquilo só te deu força. Com certeza, da minha maior dor eu tirei minha maior força. Isso, e só que as pessoas geralmente não conseguem fazer isso, elas se vitimizam. Não tem consciência. Eles não têm consciência. É só pra acabar mais com você. Isso, só te destrói. O vitimismo é o caminho do fracasso. Exato. Já quero dar parabéns, eu sei que você é uma parcela pequena da sociedade que consegue fazer isso, a maioria se vitimiza. E você basicamente é só um de força, né? Sim. E eu acredito que hoje só quem você é por isso, senão você não seria. Deus ele não olha o teu passado para construir o teu futuro. Exatamente. Então assim, isso depende das tuas decisões da tua vida. Eu acredito que uma família desestruturada deve ser a realidade de grande parte da população brasileira, infelizmente. Mas isso não pode ser fator decisivo na tua vida. Não é determinante. Não pode ser determinante. Isso só é como ela começou. Exatamente. Mas como ela vai acabar só depende de você. Eu escolho. Você que escolhe. Não faz diferença nenhuma na tua vida como ela começou. Não faz. Se cada problema que tiver na tua vida você vê uma nova oportunidade, Exato. e se cada ação sua for para gerar novas oportunidades, não tem onde você não chega, você vai chegar onde você quiser. Ninguém te segura. Então eu acho que é muito forte essa palavra, realmente não se vitimizar por nada. Eu não consigo emagrecer, você não consegue, é culpa tua. Tem que colocar mais esforço. Vamos colocar mais esforço, entender o problema a fundo. Vamos analisar. Isso, né? Eu dou esse exemplo e ele é um pouco pesado, mas a pessoa entende na hora. Eu converso pouco com os meus gerentes agora, eu tenho gerente regional, porque eu tenho mais tempo de falar com eles, mas eu vou fazer feedback com eles mensal. E hoje eu faço só com o gerente regional, eu consigo falar com gerentes na ponta, mas é muito. E eu dava exemplo para ele assim, por exemplo, ele falava, não consegui bater a meta, porque ela tá frio, ou porque não sei o que, ele fala, tá legal. Pensa assim, ó, quem você mais ama na tua vida? Meu filho. Legal, se a vida do teu filho dependesse disso,
Você conseguiria ou não? Porra, claro que eu conseguiria. Ou seja, não teria um problema lá fora, só a energia que você colocou não foi suficiente. Isso. É só isso. Eu aposto que todo mundo está escutando aqui. Quando você fala não consigo, coloca alguma coisa mais pesada ali naquilo. E você vai ver como você conseguiria. Até que tanto que você quer isso, então. Até que tanto que você quer isso de verdade. Pra pôr força né? pra isso. Pra pôr força nisso. Você não quer tanto assim. Você não quer tanto assim, exatamente. Porque vai depender do tanto do teu incômodo para poder então gerar uma mudança em você. Porque mudança, ela gera desconforto. Mas qual é o pior desconforto então? Você está continuando nessa vida que você está todo dia se sentindo você não aprova. Você não sabe que às vezes você aceita, mas não aprova. Exatamente. E você aceitar sem aprovar nunca vai trazer paz de espírito. Não, e não vai trazer a mudança que você espera. Não vai trazer. Você só vai ter paz de espírito na hora que você estiver numa vida que você aceita e aprova. Isso. Aí você vai ter paz de espírito. E essa vida pode ser muito grande, muito próspera ou não. Beleza, mas se você aceitar e aprovar, tá tudo bem. Só que as pessoas geralmente elas aceitam, mas não aprovam. E vivem uma vida que é de frustração. Mas o que é isso? Não é a situação em si, como a gente está falando. Não interessa a situação. Não interessa quem foi meu pai, minha mãe, da onde eu vim. O que interessa? Cada um tem sua dificuldade, né? Não, todo mundo tem, isso. Né? Uma área. Mas o que acontece? O que realmente importa? Tem uma técnica que a gente fala, né? Legal. E agora, essa aí é muito importante. Olha pra câmera lá e manda pra galera, então vai. Pessoal, eu gosto muito. Imagina aí um gráfico de pizza, ok? 90%, meu querido, minha querida, como que você está olhando para a situação, julgando ela, é que vai fazer a diferença na sua vida. E só um pedacinho da pizza, 10% é a situação em si. Por quê? Porque a vida sempre vai dar uma situação para você. Quando for uma coisa, é outra. Acabei de falar agora, né? Falando de uma situação, mas eu depois nunca mais tive problemas, nunca mais tive outra situação, então todo dia, vida Todo dia interessa. tem problema. Mas como que eu vou olhar para essa situação, Vitor? Veja bem, dentro de uma família que todo mundo nasceu, teve o mesmo pai e a mesma mãe, a mesma dificuldade. Um vai ser médico, o outro vai ser não sei o quê, o outro não quer ser nada, um foi preso. Mas como que pode isso, sendo que todo mundo nasceu nos mesmos pais, na mesma casa, na família? Porque cada um teve uma visão sobre a vida, sobre a situação. Perfeito. E essa interpretação que você fez com que você se comportasse dessa forma e aceitasse aquilo como verdade para você, e você vive isso. Você decide, né? Você decide. Eu falo e por eu também entender isso muito cedo, eu acostumei a não me vitimizar, né? Isso é ótimo. Eu acostumei a não me vitimizar, porque quando você entende que só vai depender de você, ou isso vai te empoderar ou vai te destruir. Isso, exatamente. Ou um dos dois, porque você começa a entender que você é um fracassado e a culpa é tua, ou você começa a entender que só depende de você, você faz o que você quiser. Eu entendi muito cedo que só depende de mim, eu faço o que eu quiser. Exatamente. Então, se você ainda está naquilo na dúvida, é você que escolhe o caminho. Ou você vai entender que a vida só depende de você e isso vai te destruir, porque você vai perceber que você é um fracassado, porque a culpa é sua. Se entregou. Se entregou, você não quis lutar, desistiu, né? Ou isso vai te empoderar tanto que você vai chegar onde você quiser. Exatamente. Porque onde você quiser, você sabe que não consegue, você depende de você. E isso me empoderou. Porque eu descobri muito cedo que, porra, isso depende de mim, o que você quiser fazer, eu faço, eu consigo. É uma coisa importantíssima essa palavra de empoderamento. Eu amo essa palavra, mas da maneira correta, porque tem gente que coloca ela de uma maneira que tem nada a ver. Bem negativo, Empoderamento, né? o que é? Empoderar-se de si mesmo, gente. Por isso que eu falo que é a questão da identidade. Quando você não sabe quem você é, ou fica no vitimismo, porque eu fui isso e aquilo, fizeram isso e aquilo comigo. Gente, então você não vai ser aquilo mesmo, realmente, desculpa, né? Não tem, não vai chegar. Agora, tudo bem, eu fui isso, fui aquilo, fizeram isso e aquilo comigo. Beleza, mas agora criança, eu me escolhi onde eu queria nascer, eu me escolhi quem se meu pai errado. Não tive isso pra você primeira escolha. Hoje eu sou adulta. Hoje eu pago minhas contas, eu vou lá e trabalho e faço. Então, né, Vitor, a questão do empoderamento. Mas o empoderamento da forma correta, que a gente está falando, né? Tem gente que prega umas questões de empoderamento aí que na verdade não tem nada a ver com empoderamento, né? Então, empoderamento, o que significa essa palavra? Apoderar-se de si mesmo. Como eu não sei quem eu sou, o que eu quero da vida, para onde eu vou, então qualquer coisa me serve, eu não sei qual é o valor que eu tenho. Então, por isso que eu tenho como primordial no meu trabalho o resgate da identidade da pessoa. Por quê? Exatamente, eu acabei de contar a minha história aqui, então eu sei disso na pele, que quando você sabe quem você é, quando você começa a se amar, se respeitar. Eu amo um versículo bíblico que diz assim, aquela frase: amar ao próximo como a mim mesmo. A gente esquece, a gente para no amar o próximo ali, respeitar o próximo, cuidar do próximo,
né? Principalmente aí depois que você casa, aí você tem um marido, tem filho, tem um cachorro, tem não sei o que, você começa a cuidar de tudo e esquece que você é uma pessoa. Falando sobre isso, as pessoas elas cuidam mais dos outros às vezes do que delas mesmas, né? Só que isso é um egoísmo, porque se você não estiver bem, não você vai cuidar do próximo. Isso, você vai dar o que você tem. Exatamente. Então, na verdade, você é o mais importante. Isso, quando a gente Sempre. entende isso, falando como empresário, por exemplo, né? Aí eu sempre pergunto para a pessoa, qual que é a ferramenta mais importante do teu trabalho? Né? Às vezes a pessoa não consegue assim, responder na hora. Tem que buscar, tem que dar mais uma instigada para ela lembrar que ela existe. Eu acho que a primeira vez sou eu. Né? Porque se você não estiver bem, não funcionar, quem que vai atender meus pacientes? Eu não posso falar para alguém lá atender meus pacientes, porque ele tem vínculo comigo. Ele não vai sentar lá e contar a vida dele para uma pessoa que ele nunca viu, que ele não tem vínculo. Então, você é um empresário, tudo que funciona ali naquela empresa é tua identidade, que você coloca. Se você não estiver bem, nada vai bem. Né? E não é só, é na família, com filho, com amigo. Aí às vezes você acha que ninguém gosta de você, que você não se dá bem com ninguém, que todo mundo tem inveja de você, mas às vezes você é um problema, porque você não se ama. Você não acha que você é uma pessoa importante? Tem a ver com a aceitação também. Você não se aceita. Não aceita a vida que você aceita, mas você não aprova. Você não aprova. Você até aceita, mas você não aprova aquilo. Aceita porque não quer passar pelo desconforto da mudança, mas você não aprova. Mas não aprova, continua sofrendo. Isso não te traz paz, porque você não está aceitando, não está aprovando. Isso é um problema muito sério. E uma coisa bem importante também é a autocompaixão, né? Por exemplo, já está nessa linha, que a gente utiliza muito isso para a questão do emagrecimento. Como que a pessoa ali consegue sair da inércia, ir fazer um exercício, ir na academia, né? Quando ela lembra que ela existe e que ela é importante, que o corpo dela precisa de saúde, de bem-estar, para que as outras pessoas, então, sejam melhor cuidadas do que ela imagina que está cuidando. Porque se ela está forte, está saudável, então, consequentemente, eu vou ser uma melhor mãe, uma melhor amiga, uma melhor esposa, porque eu estou bem, eu estou feliz. E galera, cuidado, a gente está falando como se fosse fácil, a gente sabe que não é fácil. É um trabalho. É um trabalho, é ferramenta, é processo para fazer isso. E às vezes não está conseguindo sozinho, procura um profissional. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente fala aqui e isso até deprecia que não consegue. Parece tão fácil, mas isso não é fácil. Na verdade, ele é mais trabalhoso do que difícil. Não é a coisa mais difícil do mundo, mas é trabalhoso. Então você tem que ir aos pouquinhos ali, colocar energia naquilo, corrigindo, tem que seguir o processo. Mas procura ajuda se você não consegue sozinho. A gente, nas academias, está aí para ajudar você. Às vezes o profissional de psicologia está aí para ajudar a dar o pontapé inicial, que é o mais difícil. O mais difícil é o primeiro passo, né? Isso. Então, assim, é importante você estar lutando muito tempo com isso. Já não está mais agora na inconsciência, sabendo que existe isso, agora procura um profissional se está conseguindo, né? Porque às vezes ele vai dar o pontapé inicial para você. Sim, exatamente. É como aquele caso que eu estava falando, a paciente ela não se amava, só usava camiseta e calça preta e tênis, e ela pensava assim, um dia eu quero usar uma calça jeans, um dia eu quero usar uma blusinha assim. Aí você fica, tipo, você feliz aquele dia, ou muito assim, às vezes a pessoa fala, quando for magra, você feliz. Isso não existe. Porque se existisse, a pessoa magra não sofria. Sim. Já que esse nome de felicidade é ser magreza. Entende? São sabotadores aí que a gente pra ela, talvez ela está tentando ligar, mas não tem ligação. Você pode ser feliz hoje, entendeu? Isso, você tem que ser feliz com o corpo que você tem hoje. Isso. O corpo que você tem hoje é onde você mora, é onde te sustenta. E daí tem a ver com o que eu falei de aceitar o tempo disso. Isso. Você tá naquele ponto de, não, agora eu entendi, eu aceito onde eu tô. E agora eu aprovo, porque eu estou entendendo que isso é só um período que eu vou passar. Isso, se acolhe aquele momento. Aquele momento, fala, olha, eu sei o momento que eu estou vivendo agora, esse ano eu vou chegar. Isso depende de mim, agora eu vou chegar lá. Isso. E eles começam a aceitar isso e fica mais fácil a tua vida, porque vai ser uma vida mais feliz, mais prazerosa. Mais leve. Mais leve. E o processo vai ser mais divertido, mais leve, né? Isso, mais tranquilo. Porque as pessoas demonizam muito o processo e não conseguem viver ele. Nos permite, pensa que é uma coisa terrível, não vou mexer com aquelas emoções, aquelas coisas do causador. Nos permite acessar aquilo. Já está te causando dor e não está te causando mudança. Isso, exatamente. Então, se causar uma dorzinha, vai causar uma mudança para sempre, para você poder viver uma coisa que você nunca viveu. Isso, né? Caramba, então vai lá. O que acontece? A autocompaixão é algo que eu, assim, olha, acho extremamente importante. Eu trabalho muito a autocompaixão com meus pacientes. Por quê? Aquela questão de amar o próximo como a si mesmo. Eu amo o próximo, eu me dou pro próximo, eu faço tudo pro próximo. Continue fazendo, né, gente? Que é muito importante, a gente faz o bem pro próximo, a gente se sente bem também. Mas a autocompaixão é esquecida. A maioria das pessoas, mas o que é isso? Autocompaixão? Nem sabe, porque não é falado muito. Então a autocompaixão, eu tenho compaixão de mim mesma.
Um autocuidado, eu não só cuido dos outros, mas eu cuido de mim também. Um auto-amor, um amor próprio, entende? Então quando você começa a se ver, você começa a se resgatar, você começa a ver sua... Eu acho lindo o processo das minhas pacientes, que elas chegam assim, parece que numa conchinha. Cada mulher cheia de potencialidades maravilhosas. Chega assim numa conchinha, eu fico olhando, meu Deus, um mulherão desse, com todo esse potencial, tá toda encolhidinha. Cada sessão que ela chega, ela tá mais vibrante, mais linda, mas ela fala, meu Deus, aonde que vem esse mulherão, onde estava escondido? É a coisa mais linda, né? Sim. Então todo mundo tem esse potencial, sim, né? Mas como você tem que fazer isso? Lá na psicoterapia você vai conseguir pegar os resíduos emocionais que te atrapalham, limpar isso, para poder te amplificar, clarificar a sua memória, sua visão sobre você mesmo, te trazer algumas reflexões que você não fazia e sozinho a gente não vai parar para fazer mesmo, não adianta, né? O que acontece? Você começa a se descobrir que você é importante também. E não é só para mulher, para os homens também, meus pacientes, é a mesma coisa. Quantas vezes eu ouvi eles dizendo, é verdade, né? Eu também tenho que cuidar de mim. Aquela questão que você falou, posso chorar? Você não é ser humano? Sim. Se você não for ser humano, aí tudo bem, mas ser humano chora, ser humano tem raiva, ser humano tem tristeza, tem alegria, faz parte do ser humano. Sim, entendeu? Sim. O que vem ali é uma pressão cultural que coloca na gente, distorce. Viver só fugindo disso faz mal. Não, é doença pro teu corpo. Você está reprimindo algo que é natural do seu corpo. Você tem que vivenciar. Vai ter reflexo, né? Vai ter reflexo. Um exemplo importante do luto. Se a pessoa não se permite, quer se fazer de forte naquele momento, não derrama uma água. Período de luto é importante. Gente, isso vai chegar para você, essa conta, em algum momento e não vai ser de uma forma agradável, né? A pessoa que chora, é até interessante, porque na faculdade quando explicavam isso pra gente, né? Por exemplo, tá no hospital, recebeu uma notícia. Você não vai se preocupar com aquela pessoa que tá chorando e colocando toda a emoção para fora. Você vai se preocupar com aquela pessoa que tá assim, olhando aquilo ali e não tá expressando nada. Porque é um problema você não expressar as emoções. Sim. E uma coisa que parece muito no meu consultório, que está demais, é a questão de se expressar. As pessoas não conseguem se expressar porque são reprimidas lá atrás, quando era criança, e hoje não se posicionam no casamento, não se posicionam na empresa, não se posicionam no E tem que cuidar, porque isso não é equilíbrio emocional, é diferente. Exatamente. É diferente do equilíbrio emocional. Mas ela só não expressou. Lá dentro fez uma bagunça, mas ela só guardou para dentro. Exatamente. É bem diferente as coisas. Tá sentindo do mesmo jeito. Tá sentindo do mesmo jeito. E aquela conta vai chegar pra isso, você. Entendeu? Exatamente. Vai ficar doente de alguma maneira, alguma doença vai aparecer, porque é uma energia psíquica que a gente chama negativa, que tá reverberando lá no teu cérebro. E ela vai precisar escoar para algum lugar para te proteger, para que você não chegue a ter um surto, inclusive. Alguém vai paralisar o rosto, o braço, vai ter um problema grave de estômago, vai ter um problema na perna. Cada um vai ser uma doença, vai vir para algum lugar. Então não vale a pena, gente, você não ser você não ser humano. Chega aqui, eu até brinco e falo, gente, meu Deus do céu, não me chame, eu não consigo. Seja você mesmo, pelo amor de Deus, porque o negócio é o seguinte, Vitor, se eu tô aqui calada, fazendo uma pose que eu sou inteligente, que eu sou isso, aquilo, não me movimento muito, no rio alto, né, sou chique, e tô ali sofrendo por dentro porque não é minha personalidade. Minha personalidade é aqui, lá da minha família italiana que mexe o braço e grita e abraça e faz não sei o quê. Eu tô reprimindo. Eu vou ficar doente porque eu não estou sendo eu mesma. Se eu sou tímida, se eu sou calada, ok, sou eu mesma, não tô sofrimento. Mas o que eu percebi? Não, vou ficar mais quieta, mais assim, que eu acho que é um negócio mais profissional, que não sei o quê. Gente, não faça isso. Aí a pessoa vai chegar, o que você tem? Que você tá tão calada? Você fala, pô, então quer dizer que... Né? Tem que ser autêntico. Seja, isso é saudável. É claro que você controla dentro da sua autenticidade, mas tem que ser autêntico. Claro, você não vai chegar no hospital gritando, rindo, mas você tem que ser autêntico, né? Eu também acredito que as pessoas têm que ser autênticas. Seja você, né? Tem que ser você, você tem que ser autêntico. Eu, por exemplo, falo palavrão mesmo às vezes. Então não é sempre que eu consegui segurar um palavrão. Às vezes eu vou diminuir ele, mas às vezes vai sair. Então é por ser autêntico. A questão do meio que você também isso, trabalha, é o meio, convive, exatamente, não tem como eu, uma hora para outra falar, cara, eu não sou mais agora, não tenho mais trejeitos de polícia, por exemplo. Não tem como, né? Você foi formando uma identidade. Eu tenho 35 anos de vida. Desde que eu nasci, meu pai já era polícia. Ele vai ter 42. Ou seja, eu vi polícia a vida inteira, não tem como, minha cabeça ainda tem o trejeito de polícia, né? Então assim, não tem como eu agora eu virei só empresário e agora eu sou um cara que é formal, chique, não tem jeito não, meu jeito é ser mais espontâneo mesmo, é assim mesmo, tomar uma decisão rápida e é isso que faz você ter sucesso, entendeu? Isso, minha vida ela é assim, né? Sabe por quê? Porque é menos um trabalho pro teu cérebro, porque quando a pessoa quer ser falsa, fingir que ela não é, meu cérebro ele está trabalhando
Porque ele está em alerta. Galera, olha que legal isso que ela tá falando agora, hein? Uma maneira de se trabalhar com mais eficiência é ser autêntico. Vai, explica de novo pra galera aí. Isso. Muito legal isso, hein? Exatamente, isso é saúde, qualidade de vida mental mesmo pra você. Explica pra galera como funciona isso. Por que você ser autêntico é mais eficiente pro cérebro, vai? Porque daí ele não vai estar tendo que ter um trabalho para que você fique prestando atenção para não ser quem você é. Ele Pra mandando disfarçar, funções né? para disfarçar, entendeu? Fique mais calado, fique mais assim, mais assado. Você está mandando informações, ele está trabalhando para isso. Agora, quando você é espontâneo, você mesmo, aquilo já flui naturalmente, já faz parte de você. Você não está sofrendo, está simplesmente agindo da maneira que ele sempre foi, que é a tua personalidade. Deus fez cada pessoa com uma personalidade. Deus fez cada pessoa com um biotipo de corpo, de cor, de pele. Não existe esse negócio de melhor ou pior. A altura, um é baixo, outro é alto. Quem falou pra mim, pra você? Onde que tá escrito aí? Que é mais inteligente quem usa óculos, por exemplo. O que tem a ver? Então eu não precisava ter estudado, era só comprar o óculos e estava tudo resolvido. Né? Tem uma questão não sei, que a gente coloca nas pessoas e a gente começa a querer se encaixar, porque o corpo perfeito é aquele lá, que tá mostrando na revista, na mídia, não sei na onde, você quer se encaixar numa caixinha, mas o teu biotipo não é aquele. Não vai encaixar nunca naquilo. Então né? você vai ficar se frustrando, sofrendo pra sempre. Aí quando eu dava aula personal, eu trabalhava muito isso com o aluno. Perguntava onde ele ia chegar, ele me mostrava uma foto, ele me falava, assim não tem como chegar. Porque o teu biotipo não é esse, não tem como. Só você não ser de novo. A gente pode ajustar. Vou te mostrar o que dá pra você fazer. Eu mostrava mais parecido com o biotipo, assim dá. Porque é o teu biotipo vindo pra esse caminho. Não tem como você se comparar com alguém, você comparar com você mesmo. Exatamente. Né? Então a gente pode buscar um referencial? Pode, mas dentro da tua capacidade. Isso, potencializar aquilo que já é teu. Né? Porque algumas coisas são teu biotipo, tua morfologia. Não tem como mudar a morfologia se não ser como uma cirurgia realmente que eu tire e coloque. Porque é morfologia. Então eu mostrava muito isso. Eu não deixava o aluno se iludir, por exemplo, porque senão ele se frustra, né? A expectativa tem que estar alinhada. Tem que estar de acordo. Tem que estar de acordo a expectativa, isso é muito importante, né? Você saber onde você pode chegar, onde você vai chegar, você entender suas limitações, trabalhar seus pontos fortes mais que os fracos, né? O teu resultado está no teu ponto forte, não está no teu ponto fraco. O teu ponto fraco vale a pena você melhorar, mas aonde vai dar resultado é no forte, não é no fraco. Isso, pegando as potencialidades e colocar força nelas, né? Porque você distorce, fica olhando só na dificuldade e esquece que você tem potencialidade. Isso todo mundo tem. Né? Todo mundo tem. Um tem mais em uma área, outro tem menos em outra área. E isso não faz de você mais ou menos importante do que a outra pessoa. Pessoas, né? Pessoas não valem mais do que pessoas, né? Isso. Pessoas valem todas iguais. Pessoas são pessoas, né? Atitudes podem ser melhores que atitudes, diferenciadas. Caráter, daí. Mas pessoas valem igual. Basicamente é isso. As pessoas às vezes tentam trabalhar coisas que elas não têm uma potencialidade para aquilo, elas não tentam descobrir a verdadeira vocação dela, o verdadeiro poder dela, onde realmente ela ia se sobressair. Então, assim, a gente tem um mar de pessoas que estão sendo subutilizadas. Sim. Isso é triste. Porque imagina um mundo de interesse e todo mundo se realmente vivesse em alta performance. Meu Deus, que sensacional! Ia ser uma coisa de outro mundo. Então a gente tem um mar de pessoas que estão vivendo sendo subutilizadas. Todo mundo aí dentro sente que tem alguma coisa que ele sabe fazer melhor. Tem um porquê lá dentro. Só tem que descobrir o teu porquê. Aonde realmente você é diferenciado, porque todo mundo é em alguma área. Eu não sou o melhor do mundo em tudo. Não, eu sou ruim pra caramba em um monte de coisa. Só que eu não perco tempo porque eu sou ruim. Exatamente, vai potencializar aquilo que é forte. Isso, aquilo que é forte. Não é ignorar aquilo que tem de fraqueza. Pelo contrário, como você falou, pega aquilo que é fraqueza e vou tentar melhorar aquilo então. Isso, né? Entendo aquilo, né? Mas não vou abraçar aquilo. Mas não pode ser maior energia minha naquilo. Isso. Porque aquilo não vai me dar resultado. Não, pelo contrário, vai impedir você de vai chegar. impedir isso, vai impedir um resultado positivo. As pessoas têm muita mania de tem que melhorar nos pontos negativos, você tem que melhorar, beleza? Mas então, foco, sua energia tem que ser no ponto positivo. Isso. E outra coisa, é importante isso que a gente está falando, porque hoje em dia vende muito essa questão motivacional. Vamos lá, alta produtividade, tem que estar feliz todo dia, sempre sorrindo, sempre tudo bem, sempre tudo ok. Opa, vamos parar. Calma aí, gente. Somos seres humanos aí, pelo amor de Deus, né? Porque isso vai fazendo a pessoa ficar mais estressada e doente, porque ela vê numa rede social uma pessoa que vende isso e que ninguém vai ficar postando o dia que tá triste, tá chorando, o dia que tá dando ponto de ônibus, pegando uma chuva lá. Tem um referencial que fica sem parâmetro, a régua muda, esse é o problema. Aí você olha e quer se comparar com aquilo e fala, puxa, eu não consigo estar rindo todo dia, eu não consigo todo dia estar numa potencialidade ali, produzindo. Meu Deus, eu acho que eu tenho algum problema.
gente, você começa a sofrer por uma coisa que não é verdade. É verdade, entendeu? isso é um Ó, fantástico mundo de como eu Bob. falei, existem as emoções, é humano, mas o que você precisa ver aí? Tá mais de uma semana triste e chorando? Procure Tá ajuda. estranho, isso. Já não é uma tristeza normal, já tá entrando numa depressão. Mas, gente, eu chorei, aconteceu uma situação, fiquei chateada, fico 1, 2 dias chateada, já me recupero, daqui a pouco já tô fazendo. Segue a vida, faça as coisas. É um processo que eu sigo como empresário, né? Por exemplo, a gente faz feedback mensal com os funcionários. Isso é bem importante. Eu faço com alguns da mais alto nível ali, que eu preciso falar, e eles replicam para os subordinados ali, né? Então, esse procedimento é obrigado a fazer todo mês, né? Na PHD Esportes. Só que esse feedback, a gente marca ele para a última sexta-feira do mês. E por que eu marco na sexta? Não é porque... realmente isso é porque... Se o cara fica mal, eu não quero que ele fique mal, que está tendo mal aluno. Que ele vá para casa, durma, acorda no sábado, entendeu? Não tem outros problemas para se preocupar e não fique tratando mal o cliente porque ele toma uma mijada na sexta. E às vezes ele toma. Não que sempre seja, porque é um feedback. Não é que vai ser mijada, às vezes é positivo, às vezes é negativo. Faz parte da empresa. Faz parte da empresa. Então a gente padronizou, por exemplo, de ser sempre na sexta-feira. Porque se for para ele ter um problema de ficar chateado um dia, que é normal, o cara fica chateado no resto daquele dia e acordar meio mal no outro já melhora. Porque ele entende, faz sentido e opa, agora vamos tomar um pau de trabalhar. Final de semana, Isso, relaxa. Então a gente, por exemplo, tem um processo que a gente corrigiu, antes era na segunda. Eu destruía a minha empresa. Porque ele ficava segunda, terça, quarta sem produzir. Isso o resultado no final caiu lá para baixo. Então ele ajustou. Opa, não pode ter feedback na segunda. O feedback tem que ser na sexta. Porque vai ficar com problema com a empresa algumas horas ali, né? E a pessoa fica mal. Como que ela, por exemplo, eu vendo felicidade, né? A missão da PHD Esporte é trazer felicidade através da atividade física para os nossos clientes em prol da autoestima dela. Isso. Então, assim, se meu funcionário não tiver com felicidade, a engrenagem ferrou. Então, às vezes, por exemplo, a gente fazia um feedback na segunda, a gente fazia alguma coisinha que estava errada no feedback. Sempre que você toma um puxão de orelha, você vai ficar mal. Não tem como, né? É o faz carinho e dá tapa, né? Se fica fazendo carinho, dá tapa. Normal, a vida é sobre isso. A vida é assim, a vida é sobre isso, né? Toda vez então, que você toma, mesmo que você entenda ele, que faz sentido pra você, você não vai ficar bem naquele dia. Isso. Então a gente fazia isso na segunda. Beleza, tomava consciência, só que, puta, segunda ele não fazia nada. Aí já tem aquela coisa de segunda. Isso, já é o dia ruim e tal. Então já a gente, chega assim. Então como empresa, a gente entendeu, pô, não posso dar um feedback na segunda que eu estrago o psicológico do meu funcionário. Você foi assertivo aí, né? Dessa maneira que você não é bem, vamos jogar na sexta, porque na sexta ele vai poder relaxar no final de semana, vai voltar bem de segunda, entendeu? Vai absorver aquilo que a gente falou pra ele. Isso, já racionalizou. Já racionalizou, porque as pessoas às vezes não têm tempo de racionalizar, né, o que acontece, né? As coisas acontecendo uma atrás da outra. Isso, então assim, às vezes você levar isso pra tua vida também é importante, né? Sim, com certeza. Como organizar isso? Porque basicamente tua casa é igual a empresa, não é a mesma coisa. É um espelho, né? É um espelho. E outro procedimento que a gente faz muito aqui é alimento expectativa, né? A cada 6 meses a gente é obrigado a fazer com os funcionários do topo e os do topo fazer com a base, né? O que ele espera da empresa, o que a empresa espera dele, né? E na tua casa é a mesma coisa, que então a mulher espera de você e o que você espera dela, né? E você faz um combinado com ela, ó, então isso eu vou seguir, isso não dá. Aquilo que você não pode, você tem que falar que não pode. Você não pode falar assim pra tudo. Aquilo que não dá pra fazer, você tem que falar, isso não tem como eu fazer, isso não dá. É importante falar. Pra você não assumir compromisso que você não vai cumprir. Isso vai causar um sofrimento, né? Você vai ter um sofrimento, você sabe que não vai cumprir aquilo, e a outra pessoa também, que você vai frustrar a expectativa dela. Isso. Então você gera um problema ali que não precisava ser gerado. Que era basicamente você ter falado, não, isso não dá para ser feito, eu não consigo fazer isso. É importantíssima que você está falando, que eu estava te dizendo agora sobre se expressar, que a maioria das pessoas tem esse problema de não conseguir se expressar. Né? Se você não fala com palavras, você fala com gestos, às vezes é até pior, né? Aí então o que acontece? Isso é inteligência emocional, quando você consegue gerenciar suas emoções ali. Olha, eu gostei de tal coisa, eu falei pra minha esposa, olha, não vai dar agora, assim, assim, assado. Talvez tenha um estressezinho ali e tal naquele momento, mas depois vai ter uma compreensão, vai passar e ok. Agora, quando você não fala, e você fala, não vou falar pra ela, ou pra ele, né? E vou me lascar toda pra dar um jeito pro negócio se resolver. Você vai ficar doente, você vai ficar com raiva, você vai ficar irritado, e em algum momento você vai acabar descontando na pessoa ou em alguém aquilo. Porque essa emoção ficou ali dentro. Sim. Entende? Então o que a gente trabalha nesse caso? A assertividade. Né? Para poder falar. Você pode falar tudo nessa vida, mas tem a maneira correta de ser falado. Como falar. Né? Então a gente trabalha assertividade, treinando o paciente a assertividade, de como falar, de como se expressar diante das situações. Conectar, né? Se conectar. Aí a pessoa vai ficando
Olha, é incrível, mas a pessoa vai ficando calma, tranquila, feliz. Por quê? Porque está conseguindo ser ele mesmo, está conseguindo expressar. Tem pessoas que têm mais dificuldade com isso, tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que realmente perdem muita paciência fácil, né? Que tem que entender qual é o gatilho que está por trás disso. Tem coisas lá, né? Resíduos isso, tem uma resíduo, o gatilho está te pegando ali atrás, né? Voltar para trás e tá entender isso aí. vivo e tá te deixando irritado. É muito importante você entender realmente o que está te causando aquilo. É importante. É muito importante. Isso é muito X depois, é a chave do negócio. É muito importante. Fala, né? Porque a tua reação não está sendo pelo que está acontecendo, é porque pelo histórico. É repetição aí. É pelo histórico que está vindo, né? A gente repete muitas questões dos nossos pais também. Não importa se, olha, quando hoje a gente é adulto aqui, olha, eu entendo que meus pais sofreram, eu entendo que meus pais eram pobres, eu entendo que meu avô bebia, por isso minha avó era brava. Hoje você consegue entender algumas coisas e beleza, mas eu tenho um cérebro hoje de adulta. Quando eu era pequena, e você era pequeno, você era uma criança, você estava precisando do quê? O que uma criança precisa? Ela precisa de cuidado, de amor, de afeto, de atenção, tudo que eu não tinha. Né? Então, naquela hora, eu estava sabendo, meu cérebro não estava construído ainda de uma forma que me permitisse entender que a minha mãe, meu pai é isso, que eles fazem isso por causa do... Não, eu estava sofrendo. Estava em fase de construção ainda, isso, né? E essas bem memórias, a fase que está isso, então você consegue entender que essas memórias que ficam registradas, que não deixam o adulto ser saudável hoje, que tipo, a pessoa não me olhou direito, eu já me sinto rejeitada. Sim, perfeito. Essa pessoa está me rejeitando, não gostou de mim, porque me olhou assim. Por que eu sinto isso? E isso é horrível, porque daí é na família, no trabalho, como você falou, é em qualquer lugar. Você é o que você é em todo mundo, mas você tenta fingir ser alguma coisa em algum lugar, mas você está sofrendo ali. Por quê? Aí eu vou lá no resíduo emocional, descubro que lá na infância teve uma ferida emocional que ficou da rejeição por causa disso, daquilo. E hoje, quando eu tenho uma situação parecida, meu cérebro traz o quê? As mesmas sensações e emoções que ficaram registradas lá. E a pessoa não tem consciência disso, né? Isso que é o mais triste. Isso, não eu, nas minhas empresas, a gente prega muito realmente ter um foco no cliente e trazer a felicidade dele, né? Uhum. E a gente pega os feedbacks que são ruins. E eu sou meio crítico antes de apresentar uma mijada, só entender o que aconteceu, porque geralmente tem mais a ver com a pessoa do que com o funcionário. Uhum. Às vezes não foi porque o funcionário, por exemplo, tratou mal, é porque aquela pessoa em questão, infelizmente, tinha uma memória que refletiu alguma coisa negativa e teve uma experiência negativa. Isso pode acontecer. Exemplo clássico, essa semana teve uma reclamação meio pesada, que a menina foi na unidade e a recepcionista nem deu bola, nem deu atenção para ela, não olhou direito para ela. E nem a outra recepcionista também fez isso. Só que eu conheço as duas meninas e elas são extremamente simpáticas. A percepção dela foi essa, mas às vezes não foi isso que aconteceu. Às vezes estava atendendo outro cliente e realmente não conectou ali, foi erro, mas não foi tão pesado assim, é que para ela foi muito pesado. Né? Isso, pra ela. Tem que ligar para essa menina e entender a dificuldade que ela está tendo, porque é uma possível, nem era cliente, mas é uma possível cliente que ela está com problema para a gente ajudar ela. Ela provavelmente teve uma percepção muito negativa de alguma coisa que não era tão negativa. Em outros lugares que ela vai, ela se sinta também. Ela vai ter a mesma sensação. Isso é triste, porque isso é para a vida dela. Isso vai ser na casa dela. Porque o marido dela um dia chegou cansado, olhou torto, ela vai achar que ele não ama ela. Não, ele está cansado. Né? Isso é para a vida dela. Então eu sou bem crítico com isso, eu dou muito cuidado às vezes com a abordagem, analisar, porque às vezes é mais sobre a pessoa do que realmente a ocasião. Aquele né? gráfico que eu falei para vocês, aquela hora do 90-10, é isso aí, ó. Não foi a situação em si, mas tudo bem, vamos supor que o funcionário realmente estava distraído, alguma coisa aconteceu que não me viu. Tudo bem, aquilo não pode ter uma potencialidade tão grande de me destruir, de fazer eu não ir mais naquele lugar, ou de fazer eu me sentir de uma maneira tão acabada. Fazer mal. Porque isso não é congruente, não está de acordo essa emoção com essa situação. Perfeito, é muito para pouco, né? Por que a gente estuda? Só que muito pouco depende da pessoa. É a ferida que ela tem. O que a gente olha? O que eu ensino meus pacientes? Dá uma olhadinha na evidência. Tem evidência para você estar se sentindo dessa forma? Só porque uma pessoa não te deu oi? Qual é a evidência disso? Como que você comprova mesmo que realmente você teria que estar nessa situação sentindo assim? Não, realmente, a pessoa só não me olhou. Isso não quer dizer que vai acabar a minha vida. Você começa a fazer o quê? Uma das técnicas que a gente tem aí na TCC, Terapia Cognitiva. Questionar os seus pensamentos. Legal. Veja a evidência, se está de acordo. Por exemplo, você falou mais alto comigo, mas você não percebeu, você estava ali agitado em algum momento, nossa, gritou comigo. Mas você não estava gritando comigo, você estava me falando um negócio que você falou num tom mais alto. Por quê? Aí eu fico questionando. Nossa, mas será que ele gritou comigo mesmo? Aquela hora ele estava mais assim, né, animado e falando, e eu interpretei isso
E qual que é a congruência desse sentimento? Eu estou me sentindo acabada, nossa, Destruída. chorando, não estou dormindo porque o cara gritou comigo. Perfeito. Não, pelo amor de Deus. Então, a gente não faz isso sozinho. No dia, a gente não foi educado para isso. Entende? A gente não vai parar para fazer essas análises, autoanálises sozinhos. Por isso que é importante, o autoconhecimento, ele é saúde para todo o nosso corpo. Porque você vai saber quem é você, saber lidar com as suas emoções, ver essa congruência da situação com o que você está sentindo, se está de acordo mesmo ou não, com esse caso que você trouxe agora. Não é que simplesmente uma pessoa não olhar, causar uma coisa tão forte, tremenda dentro de você, Sim. ao ponto de você sofrer tanto assim, né? Então veja se realmente, não, precisa dar uma olhadinha, porque não está de acordo. Às vezes teria que ir lá fazer uma terapia com você para achar Pra gente achar essa raiz. né? Exatamente. E isso eu vejo muito comum na sociedade. Infelizmente É muito comum. Não é normal, mas é comum. É né? comum. É comum. As pessoas, às vezes, elas têm atitudes que são desproporcionais, né? Você fala, pô, Isso. não tá de de acordo, né? E isso realmente é muito comum na sociedade Por das isso que é pessoas. importante, Vitor, a gente estudar a inteligência emocional, que é tão falada, né? Porque a inteligência emocional ela vai ajudar você a fazer isso, a gerenciar, a prestar atenção nas suas emoções. Elas não ficam comandando você, sabe? Porque se sentir emoção é automático, é uma coisa do cérebro. Sim, é normal ter raiva, ter prazer, é normal. Tem, né? E isso vai ter uma reação, é Isso normal. vai vir. Mas eu preciso analisar essa emoção que vem. Eu preciso parar e analisar ela. Não é ela vir aquela emoção, eu falei mesmo, eu tava com raiva e xinguei aquela pessoa, merecia. Opa, pera, calma aí, não é bem assim não. Eu não consigo fazer assim, não consigo falar mais. No mínimo você fala, não, eu fiz errado porque eu estava nervoso. Vamos ver, gente, por que você não consegue, não está conseguindo? Porque isso não é evidência. Isso. Não é cientificamente comprovado. A gente vai lá estudar teu cérebro, vai lá estudar seus comportamentos e a gente vê que é possível sim, mas que o cérebro funciona de uma maneira, né? Ele é um sistema informacional e nós temos ferramentas para utilizar para treinar o teu cérebro para que você tenha mais qualidade de vida e para que você domine, para que você gerencie essa emoção. Eu falei sobre você conseguir manipular, né? Então, você consegue manipular Isso é ele. interessante se manipular ele porque, por exemplo, numa dieta, que eu não gosto dessa palavra, né? Que eu disse, que já traz um pensamento de sofrimento, mas na educação alimentar. A pessoa está com um problema, está fazendo lá para comer melhor, de uma maneira mais saudável, e ela está com vontade de comer um chocolate, né? Que o pessoal gosta muito de doce, então tem a maior parte de problemas com isso. Gente, é um problema comer um chocolate? Não, se a gente comer, como a gente falou, você pode comer de tudo, mas não tudo, como a gente fala, né? Com equilíbrio, isso aí. O que é possível fazer com o nosso cérebro? Olha que incrível. Quando você coloca toda aquela atenção plena que eu falei, é mindfulness, tá? É o nome lá que eu falei que ia falar que é difícil, mas é isso aí, atenção plena, tipo meditação, colocar todos os seus sentidos ali. O que acontece? Se você pegar um quadradinho de chocolate e você colocar toda a tua atenção nele, cheirar, pegar, ver a textura, sabe? Ver todos os detalhes, ficar com todos os seus sentidos ali, aquela sensação que você comer vai ser tão grande, a explosão de sabor, que você não vai precisar comer uma barra inteira para se saciar. Eu brinco muito com a minha esposa, sobre isso a gente fala uma diferente, a gente fala, nossa, explosão de sabor. Isso. A gente come pouco. Aí até a papila gustativa tudo muda, né? Tipo, sai pouco, quando a gente sai é tão bom, porque é tão pouco, né? É tão pouco. É quase um evento. Isso, é uma satisfação. Vira um evento aquilo, né? Então isso realmente muda totalmente o quanto aquilo é bom, né? Isso. E olha a importância de você pôr atenção plena nas coisas. E também, como você falou, manipular o cérebro, olha que legal isso. Você nem precisa comer a quadradinha de chocolate, você acredita? Eu ia falar isso pra você agora. Sabe o que eu aprendi, mas há muito tempo que eu tomei consciência e é o que eu faço? Eu entendi que é só uma sensação de temporada, que é passageira. Então, às vezes eu tô com vontade de comer alguma coisa, eu vou comer e já vai passar a vontade. A vontade passa. Vai passar a vontade. Eu por mim mesmo, aqui só a vontade. Eu falo, cara, mas vai demorar um segundo que tava bom e nem vai passar a vontade. Então já passou a vontade, tá igual tava depois. Isso. E eu consigo fazer isso muito bem em mim mesmo, assim. É então, se eu quiser não comer alguma coisa assim, eu consigo pensar que não, é uma sensação passageira que eu vou ter, eu tô só buscando ela e ela vai passar muito rápido. Então, não vou estragar o que eu tô seguindo pra ter essa sensação de um segundo e É um acabou. treinamento, né? Você treinou o teu cérebro pra isso. Agora você consegue fazer o quê? Pensa lá no chocolate aí que você mais gosta. Você não tá com chocolate, você vai imaginar, porque o cérebro não sabe o que é imaginar. Olha o poder da imaginação. Vou imaginar aquele chocolate. Vamos imaginar aí um sonho de valsa que é mais comum, tá? Eu imaginei o shot. O shot, é muito bom, tem amendoinzinho, né? Muito bom. Então vamos imaginar lá, cada um imagina aí teu chocolate. Pensa no papel, na cor,
a marca, o barulhinho do papelzinho abrindo, o cheirinho que vem, de como que é quando você dá a primeira mordida, qual que é o barulhinho, de quando você está mastigando, qual que é o sabor, qual que é a textura, quando você engole aquilo, trazer para você todas as sensações. O cérebro vai entender que você comeu chocolate, você vai sentir a mesma sensação. Entende? Olha que mágico Então isso é cara. muito forte, né? O insight que eu tive hoje, aqui falando com você, foi esse, né? O cérebro não sabe o que é imaginário e o que é real. Isso é sensacional. Isso vai muito em encontro que eu falo muito sobre experiências, ver experiências, e às vezes, e é o que eu falo também, às vezes você não precisa nem viver a experiência, você imaginar ela, né? Você se sentir nela, né? Às vezes ver um filme é igual você está vendo uma experiência, por exemplo. Né? Isso, exatamente. Né? É uma coisa importante, tem uma frase, né, que eu vi esses dias num livro. Alimente a sua mente daquilo que você quer ser. Porque exatamente aquilo que você está olhando, que você está colocando para dentro, que você está trazendo para a tua vida, ele vai causar um efeito em você. Né? Vai te influenciar. Primeiro tem que realizar na mente, depois na vida real. Não tem jeito. O que a gente utiliza no quadro dos sonhos? Pega aqui esse quadro e cola aqui as fotos do que você sonha para o teu futuro. Ah, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero, sei lá, uma bicicleta, cola aquilo ali. Deixa aquele painel ali. Tem gente que cola no quarto, na parede do banheiro, ou no guarda-roupa, um lugar que tem acesso todos os dias. Porque você vai ficar olhando para aquilo e o teu cérebro vai fazer você buscar coisas que vai fazer você chegar àquilo. Entende? Que nem, por exemplo, o pessoal, eu vou comprar um carro tal. Meu Deus, eu nunca tinha pensado que tinha tanto carro daquela marca ou daquela cor. Só porque eu pensei que eu queria comprar aquele carro, eu gostei, agora parece que tem um monte. Mas eu nunca sentia tanto. Por quê? Porque meu cérebro vai fazer eu ter atenção mais naquilo. De tanto eu olhar para aquilo, aquilo vai ficando dentro de mim e o meu cérebro vai fazendo eu olhar para coisas relacionadas àquilo. E as pessoas constroem isso de maneira negativa, né? Eles ficam pensando em coisas negativas em vez de tentar visualizar isso lá no positivo, as coisas positivas que você quer alcançar. E ficam só pensando em problema, né? Vou voltar aquela merda de trabalho, eu vou voltar achar, vou tomar uma mijada, vai ser ruim, não sei o quê. E vai continuar vivendo assim. E vai continuar vivendo assim, porque ele vai construindo isso, né, internamente. Essa vai se tornando uma verdade. Vai se tornando verdade. E isso é triste, porque Sim. na verdade não é difícil a mudança. Ela é trabalhosa, mas ela não é difícil. Ela é possível, Ela né? é possível, ela é trabalhosa, mas ela é possível, não é difícil, ela só é trabalhosa. Mas o que acontece, Vitor? Essa questão assim da pessoa repetiu esse sofrimento a vida inteira, eu sou isso mesmo, beleza? E tem que fazer. Então, o cérebro ele aprende por repetição. Não interessa se é bom ou se é ruim. Registrou, é a verdade para ele. Por quê? Uma questão de sobrevivência, economia de energia, ele vai ficar buscando sozinho coisas. Se você registrou aquilo, repetiu aquilo, é aquilo lá que ele está mandando para você, entendeu? Aí a pessoa tá lá, tá sofrendo, não tá legal. Não tá legal aquilo. Mas, já aconteceu com pacientes meu. Até coisas boas, super legais que estava acontecendo com a pessoa não estava chorando. Pessoas Né? negativas. Aquele sofrimento, porque veio da história dela já só o sofrimento mesmo. Então ela não conseguia ser feliz. Aí eu falei assim, presta atenção que você está me contando um negócio que todo mundo sonhava na vida de ter, de acontecer, e está acontecendo. Você está chorando por quê? O que está acontecendo que você está chorando? Não está congruente, entendeu? Você está vendo algo negativo muito ser positivo. Né? De acordo. E a pessoa não se dava conta. Você mesmo sabe que eu não percebi que eu fazia isso. E quando a gente chegou no nível dessa pessoa conseguir se livrar dessa incongruência do que ela sentia com o que ela recebia da vida, o que aconteceu? Nossa, que sensação estranha. Aquela tristeza foi embora, agora parece que um buraco, um vazio, faltando algo. Por quê? Porque aquela era a verdade, a realidade de vida que era só sofrer. Tá, não tem problema, agora nós vamos preencher esse buraco, esse vazio com coisas boas, com coisas positivas, com coisas que realmente são evidentes. Realmente, é um processo que tem que ser vivido. é um Né? processo, não vai de dia pro outro, não. Né? Você vai se dando Antes de conta. ficar bom, ficou buraco, né? Ficou buraco. Agora fica lá, a pessoa super feliz, tudo ok, acontecendo, conseguindo sentir a felicidade das coisas na vida dela. Né? Então o cérebro funciona assim, não tem muito como fugir disso. A gente tem que entender que o nosso cérebro tem um sistema informacional, ele funciona de uma forma e é assim que funciona, não tem como ser diferente. Não tem como eu querer inventar alguma coisa ou ir para algum lugar ver se eu acho uma outra forma, porque o cérebro não vai mudar. Ele é assim que ele foi constituído, né? E é assim que ele vai funcionar sempre. Show de bola, o papo hoje foi sensacional. Quero que você deixe pra galera onde que eles se encontram, rede social, Instagram, enfim, como eles falam de você. Achei muito legal o teu trabalho e eu acredito que isso muda a vida das pessoas, de coração mesmo. Eu saí daqui hoje com um insight, né, que é esse que o cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário, né? Eu já vivia isso, veio de conta do que eu faço. Então, para mim, o insight principal foi esse.
E eu quero que vocês falem onde eles se encontram, enfim, como que eles acham você, como que agendam, enfim. Ah, sim. Que bom, eu que agradeço, né, Victor, a oportunidade. Gostei muito também, foi muito legal. Me encontro aí no meu Instagram, susana.floriano.pc, né? Ou lá no meu Facebook, Suzana da Silva. E no meu telefone, né? No meu celular aí, pode me mandar mensagem no 41 99945 7833. Show de bola. Gostei muito do papo, então o maior insight de hoje foi esse, né? Que a mente ela não sabe o que é real e o que é imaginário. Para mim isso foi gigantemente poderoso. Quero convidar vocês a curtir o canal, a curtir o vídeo, se inscrever no canal, assinar as notificações do sininho e enviar pra galera que você acha que vai fazer sentido na mudar a vida, beleza? Tamo junto, acabando mais um PHD Cash e até o próximo. Valeu!